Vamos lá. Senhores, boa noite, bom Boa final noite. de semana. Luiz, tudo bom aí? Vamos que vamos, hoje estamos no episódio 2 e já vamos aproveitar o tempo voando antes de fecharmos este ano, né, Luiz? Com A palavra está certeza. com você. Com certeza. Boa noite, primeiramente, para todo mundo aí. E hoje a gente está aqui, né, nessa segunda parte da nossa jornada aí para tentar agora ter um lab hands-on, né? Eu estou falando para tentar, porque a gente nunca sabe, né? Porque é ao vivo, se vai dar tudo certinho, mas a gente se preparou junto aqui para que tudo dê certinho e vocês consigam aprender bastante hoje junto comigo e com o Tommy, tá? Tommy, tem mais alguma coisa antes da gente poder começar? Temos aí a dica de não mexer os dedos e prestar atenção aí, Luiz. Ah, claro, não que vocês não possam tentar fazer o laboratório junto, caso vocês já, né, tenham feito, né, para quem viu no LinkedIn ontem a gente postou, foi postado um vídeo no meu canal e lá eu explicava mais ou menos, né, de uma forma rápida como foi criado o laboratório, tá? Então a ideia hoje é que vocês, na realidade, mais acompanhem, até porque essa live vai ficar depois disponível para vocês, né, sem nenhum período específico para vocês assistir, daí vocês podem assistir ela e ir pausando. Então, a ideia é ser um daqueles vídeos que você assista e reassista 1, 2, 3 vezes, caso seja necessário, tá? Para vocês irem aprendendo o que fazer e como fazer a configuração, tá? E até para deixar mais ou menos setadas as expectativas, a ideia hoje é que a gente vai ficar junto aqui por mais ou menos 1h30, né? Aí, obviamente, se passar de 1h30, porque às vezes, né, a gente tem perguntas do chat, a gente tem alguma coisa que a gente queira sanar, ou às vezes até porque por causa de alguma lentidão no servidor que eu estou rodando aqui, tá? Beleza? Esperamos a compreensão no dia de hoje com todo. E vamos que vamos, Luiz. Bora lá. Dá para tá compartilhando aí já, né? Só para às vezes eu não consigo ver aqui. Tranquilão. Estamos. Tá, perfeito. Então, aqui, eu vou dar um overview. A gente vai fazer essa implementação em 4 etapas, tá? Essas 4 etapas eu criei numa documentação. Essa documentação vai ficar disponível para vocês logo após a gente acabar a live de hoje, tá? Por que a gente não está disponibilizando antes? Até para que vocês acompanhem o meu raciocínio, o que eu pensei, como que foi tudo feito, tá? E, obviamente, aqui vocês podem ver que eu já criei um drive. Esse drive aqui é para esse laboratório, tá? Então, eu já deixei disponível o link para vocês no vídeo no YouTube lá. E aqui tem basicamente a topologia, então vocês podem baixar ela aqui já, tá? Aqui tem um documento para criação, né? Para vocês verem os 2 cenários que eu criei. Eu vou estar usando hoje, quem já viu o documento lá, eu vou estar usando o cenário número 2, tá? Eu vou até compartilhar aqui rapidinho com vocês, né? Eu criei um documentozinho aqui para a criação do ambiente de vocês. O cenário 1 é um cenário onde a gente usa uma versão mais antiga, para aqueles que tenham menos recurso. E aqui a gente tem
o segundo cenário, que é onde a gente vai estar usando o vManage, que eu vou estar usando, né? A versão do SD1 que eu vou estar rodando hoje, tá? Então eu criei esse documento, aqui está o link já dentro, e aqui também tem como você baixar, tá tudo explicadinho lá no vídeo. É um vídeo de 20 minutinhos lá que vai conseguir fazer vocês criar o laboratório de vocês, tá? Eu tentei facilitar ao máximo a vida de vocês ali, tá? E aqui é só a nossa topologia, tá? É uma topologia simplificada. E aqui eu vou explicar para vocês quais são esses 4 estágios que a gente tem aqui. Então, eu criei um guia de implementação para vocês. E antes da gente ir lá e começar a implementar, eu quero mostrar só quais são as configurações, os passo a passo que a gente vai estar fazendo hoje, tá? Qual que é o passo a passo que nós vamos estar fazendo hoje? Que nem eu falei, é dividido em 4 partes, né? Vamos começar fazendo o quê? Iniciando a configuração das controladoras, tá? Então, a gente vai configurar o vManage, vamos configurar o vSmart, vamos configurar o vBond, tá? Então, essa é a primeira etapa que a gente vai fazer. Segunda parte da configuração é fazer a configuração do server CA, tá? Aí eu vou explicar o porquê a gente vai usar esse método e não um método né, que seria o mais realista nesse caso ali, tá? Dentro de uma implementação em uma empresa, tá? Então, aqui daí teria a parte 3, que é fazer o onboarding das controladoras, tá? Para que a gente consiga conectar e fazer com que as controladoras sejam vistas dentro do vManage, que elas consigam começar a operar dentro da rede SD-WAN, tá? Então, aqui eu deixei tudo explicadinho como fazer isso aqui, tá? E eu vou estar seguindo isso aqui também, tá? E explicando também passo a passo para vocês, tá? E aí, a quarta parte é a parte que a gente vai falar e fazer a configuração dos VEDs e fazer o onboard deles na rede SD-WAN. E aqui também está explicado como a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, aqui está bem simplificado, tá? E aí tem um outro material extra que eu vou estar usando aqui, que é um material aqui que eu vou estar usando para sanar dúvidas técnicas, só determinadas terminologias, tá? E algumas coisinhas específicas, tá? Então, essa parte aqui específica desse slide aqui eu não vou estar compartilhando com vocês, tá? Porque eu só vou compartilhar o que é importante dele, tá? Beleza? Então, vamos começar aqui. Eu vou começar explicando para vocês a configuração das controllers, tá? Então, semana passada, quando a gente conversou um pouquinho sobre qual seria o objetivo dessas controladoras. Então, lembrem na cabeça de vocês, caso você não tenha visto o vídeo, continua com a gente aqui, depois reassiste a aula, o nosso vídeo anterior, para que você tenha um entendimento um pouco melhor do contexto de tudo isso. Mas, basicamente, a gente tem as 3 controladoras, vManage, vSmart e vBond. Lembrando que eu até comentei semana passada que houve uma mudança do branding, mas isso não tem importância nenhuma. E aqui que a gente vai ter? A gente vai ter 3 configurações. A configuração de sistema, configuração de VPN de transporte e uma VPN de gerência, tá? Então, aqui é, inclusive, onde a gente pode pegar aqui esses conceitos e eu posso mostrar para vocês essas terminologias, tá? Por que a gente vai começar configurando o sistema, né? Então, até eu já vou mostrar um pouco da parte do sistema, eu vou mostrar primeiro a parte da VPN, tá? Que em teoria é a mais importante, porque a VPN 0, como a gente falou aqui, ela é uma VPN definida por sistema, tá? Então, todas as VPNs dentro do STO, elas são classificadas de uma maneira numérica, e aqui a gente também tem a VPN 0, que é usada para fazer toda a parte de control plane, né? Ou seja, para que o vBond, vSmart e vManage eles consigam se comunicar entre si, e também a gente tenha, né, a capacidade de usar um transporte, como ele mostra na imagem aqui, um MPLS ou internet dentro da VPN 0, para que a gente consiga criar nossas control connections, que é algo que, enquanto a gente for progredindo dentro do nosso laboratório, eu vou mostrando através da CLI, dá para mostrar pelo vManage também, eu vou mostrar se for necessário dentro do vManage, mas eu vou mostrar ali só para vocês terem visão. Isso é uma control connection, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor. E aqui a gente tem a VPN 512. Então eu configurei uma VPN 0 lá, a VPN que é a VPN de transporte, para que a gente tenha comunicação e a gente consiga acessar isso, e que também todo mundo que está remoto, atrás desse link de internet, de um outro site remoto, né, eles consigam acessar o vManage, vSmart e vBond.
E também a gente tem a VPN 512, que é a VPN para a gente fazer o acesso do vManage. Lembrando que ela não requer uma interface física, mas ela pode ser associada a uma, e foi inclusive que eu fiz nesse caso, tá? E aqui, nesse caso, eu vou dar uma explicação. A gente não vai estar usando VPNs de serviço, tá? Mas VPNs de serviço entre 1 e 511 e 513 até 65.300 e vai lá, cacetada, são VPNs de serviço. E essas VPNs de serviços, por exemplo, aqui em alguns laboratórios a gente usa como VPN de, por exemplo, VPN de empregados e VPN de convidados, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu posso mostrar para vocês. Ah, sim. Algumas coisas que eu queria mostrar aqui é referente ao System ID. Então, se a gente voltar aqui na configuração que eu criei, a gente também tem configuração de sistema. E aqui a configuração de sistema é bem simples. A gente vai dar um hostname, tá? Não que você precise mudar um hostname, mas eu sempre gosto de mudar. Tem que ter um System IP, é obrigatório ter um System IP, né? Então, o System IP é quase como se fosse um Router ID, tá? Mas, nesse caso, dentro de todas as caixas, não só o vManage, mas o Smart, vBond e os Badges, todos eles são obrigatoriamente necessários fazer a configuração de System IP. E a gente também vai criar um System ID. Esse System ID é para que a gente saiba de qual, por exemplo, regional que a gente está configurando isso. Pode ser o site 1, o site 1 vai ser o site 100, o site 2 vai ser o site 200. Então, a gente vai dar um número específico para aquele site, para que ele consiga, né? Até quando a gente for ver dentro do vManage, ele consegue fazer uma organização, por exemplo, do teu inventário, né? Qual site que ele pertence e assim por diante. Aqui a gente tem um Organization Name. Isso aqui, dentro da configuração, ela é importantíssima. O nome da organização, quando vocês forem configurar, eu até acho legal, se vocês forem configurar, vocês colocam o nome que vocês quiserem, vocês não precisam usar lab, tá? Eu usei lab que é 3 letras, super fácil, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Porém, todos eles têm que estar com o mesmo organization name, tá? Caso você faça um organization name em toda a configuração, não só na parte 1, tá? Em todas as partes, quando você for configurar o teu organization name, você precisa sempre ter certeza que ele está dentro dos conformes, ou seja, que ele está sendo usado corretamente. Não só na CLI, que seria essa configuração que a gente vai gerar aqui, mas também a configuração que você faz dentro do vManage, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, isso aqui, numa visão panorâmica, é mais ou menos o que a gente vai ter aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, aqui a gente tem também a mesma configuração para o vSmart, é basicamente igual, só que a gente não tem nada de gerência aqui, porque eu não preciso acessar ele pela VPN 512, eu posso acessar e fazer qualquer configuração, qualquer gerenciamento dele através do vManage, então não tem porquê configurar ela, tá? E a gente também tem aqui a mesma coisa no vBond, tá? Aquela configuração. E uma coisa adicional que eu quero mostrar aqui é que dentro da VPN 0, eu tirei, só para explicar para vocês, eu tirei a interface aqui, tá? Por que eu tirei a interface aqui? Porque se vocês olharem aqui no meu laboratório, eu tenho a VPN 0, que é a VPN que está na VPN 512. Desculpa, a VPN 0 não. A Ethernet ETH0, ela está conectada nessa interface aqui dentro do meu laboratório para gerenciamento. Então, ela está configurada para a VPN 512. Ou seja, eu tirei, porque essa interface aqui, ela vem por padrão na VPN 0. Então, a gente tira ela da VPN 0 e coloca ela na 512, que foi exatamente o que eu fiz aqui. E eu coloquei a VPN, essa VPN aqui, que é a minha VPN, que seria basicamente a minha interface, no caso, de transporte, né, que está conectado num switch, que está conectado num roteador de HQ, e que vai ser usada para que todo mundo consiga se comunicar com ela através da VPN 0, aí eu coloquei ela na interface ETH1, que justamente justifica o que eu criei aqui, tá? Novamente, os IPs aqui que eu estou colocando, vocês podem colocar os IPs que vocês quiserem, desde que vocês estejam fazendo a parte de configuração correta. Então, acho que talvez para a primeira vez vocês podem replicar mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. E a gente tem um Tunnel Interface. Dentro desse Tunnel Interface seria o túnel que vai rodar todas as nossas informações SD-WAN. E aqui é
a gente tem que habilitar alguns serviços por padrão, né? Para que a gente consiga fazer a orquestração dessa rede. Então, a gente aqui está habilitando no vManage menos coisas, né? Só para ele habilitar os serviços em geral. netconf, porque netconf é o mecanismo que ele usa para puxar as configurações do vManage para todo mundo. Então, se você não habilitar netconf, ele não consegue jogar os templates de configuração que a gente vai ver mais para o final desse laboratório. E aqui a gente também tem o allow SSHD, tá? E aqui eu só coloquei um IP, né, uma rota default, tá? Para que ele consiga sair e comunicar para todo mundo, para não ficar complicando que não tem que ser complicado, tá? E aqui a mesma coisa eu fiz para VPN de gerência, para que ele consiga também, a gente consiga também acessar essa interface, que inclusive essa interface eu vou acessar nesse laboratório de duas maneiras. Eu vou acessar pelo meu laboratório, aqui inclusive eu já vou deixar aqui ele pronto, né? Pra gente, vocês vão ver que não vai conectar ainda, porque eu não fiz configuração nenhuma, tá? E a gente também vai poder acessar ele por esse carinha aqui, o meu Win Server CA, tá? Então, eu vou acessar ele de duas maneiras, só para configurações específicas, né? Através do Win Server CA. O resto, eu vou mostrar tudo aqui para vocês dentro do meu browser no Google Chrome, tá? Tommy, sim. Fala lá, vamos lá. Alguma pergunta? Lembrando a las personas que podemos hacer vía Pinelab o vía EVNG. ¿Tem nenhum problema você utilizar essas duas ferramentas para poder fazer este laboratório, né? Não. Então, eu uso o Pinet, né? Por preferência mesmo, eu uso o Pinet, mas você pode usar qualquer um, pode ser o IVNG, qualquer outro que você tenha disponível. Desde que você esteja usando essas imagens que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Então, se vocês usarem isso aqui, a princípio não vai ter erro nenhum, tá? Então, não bem, nesse caso, é bem flexível. A única coisa que vocês podem até ver aqui é que eu estou rodando com bastante memória aqui, né? Então, por enquanto, ó, eu deixei bastante memória disponível, porque eu quero que vocês vejam que seria um cenário mais parecido com o real, né? Ou seja, com a interface gráfica o mais parecida com o que a gente veria na realidade, beleza? Então, mais alguma coisa aí, Tommy, que você queira adicionar? Bom, vou dando continuidade. Essa nuvem, solamente uma coisa aí, porque as pessoas falam assim, cara, será que eu consigo brincar mais além das expectativas, falando que ele tem acesso à internet? Você diz fazer o laboratório ter acesso à internet? Isso. Sim, dá para fazer isso também. Claro, com certeza dá. Né? Mas aí é um pouco mais complicado, né? Mas dá para fazer isso também. Mas só no porque as pessoas dizem, mas é um laboratório, mas que entendam também que ele pode ser mais complexo, né? Sim. Você vai adquirindo mais conhecimentos e você pode utilizar esta mesma topologia para você. Sim. Vai, exatamente. Dá para ir criando laboratórios bem mais complexos com isso também, com certeza. A partir disso aqui que a gente está criando, tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga fazer a implementação da solução, né? E aí eu vou mostrar algumas coisas e até no meu canal depois eu vou fazer uma série completa, né? Com uso de casos mais complexos que vão precisar de um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir explicar tudo, né? Beleza? Mas dando continuidade aqui, né, a gente tem a configuração aqui, então eu vou começar a fazer essa primeira parte, tá? Então, eu vou pegar essa configuração aqui, tá? Eu recomendaria, a primeira vez que vocês forem fazer isso, né, ir digitando, né, os comandos aqui. Eu vou fazer isso até por conta do tempo, né? Senão a gente vai acabar se estendendo demais aqui, tá? Vou acessar o vManage aqui. Antes de qualquer coisa, ele vai pedir aqui na versão que eu estou usando, ele vai me pedir para mudar a senha, tá? Nas versões anteriores, né, na versão antiga, ele não pedia, ele deixava você usar admin. Agora ele não deixa mais, tá? Então aqui eu só estou colocando uma senha padrão, tá? Eu estou colocando a senha padrão. Aqui ele vai perguntar para você qual a persona que você quer, Compute and Data ou Compute, né? Você vai selecionar sempre a primeira aqui, tá? Para você ter os recursos tanto de dado como compute também, tá? Quando você fizer isso aqui, ele só vai te perguntar se você quer selecionar essa persona mesmo, e aqui ele vai selecionar
a tua configuração. Isso aqui eu explico lá no vídeo do YouTube, tá? Então aqui eu explico isso aqui especificamente. E aqui você vai selecionar o que tem 100 GB de espaço, tá? Então você vai clicar aqui, dá um sim aqui. Esse processo aqui, ele tende, dependendo de quanto de recurso que você alocou, ele tende a demorar alguns minutos, tá? Então 2, 3, 4, dependendo dos laboratórios que eu já fiz quando eu tinha mesmo recurso, ele demorava às vezes 10 minutos para rodar isso aqui tudo, tá? Então o que eu vou fazer no meio tempo? Eu vou fazer a configuração inicial do vSmart e do vBond, tá? Então ele vai pedir a mesma coisa, ele vai pedir para eu trocar aqui a senha. Então eu estou colocando uma senha padrão para todo mundo Cisco, tá? E aqui sim, você vê que ele já me deixa entrar, né? Porque ele não precisa carregar nada, nenhuma informação que nem o vManage precisa, de um espaço para que ele consiga criar a interface gráfica tua, né? Então eu vou puxar essa configuração aqui do vSmart, vou começar pelo sistema, tá? Eu poderia colocar e colar toda a configuração de uma vez só? Poderia, mas eu prefiro fazer parte por parte para vocês verem isso acontecendo, tá? Então, a mesma coisa aqui, config T. Aqui o sistema é basicamente para ele entrar na parte do sistema, tá? Então, ó, você vai ver que ele colocou para o System aqui, e aqui eu estou colocando essas informações aqui do System IP, System ID, Organization Name, né? E o Clock Time, tá? Isso aqui também tem que estar aqui dentro dessa configuração. Eu estou colocando como São Paulo, mesmo que eu não esteja em São Paulo, né? Não tem problema nenhum, tá? Aqui eu vou dar um commit já. Então aqui é igual em outros equipamentos, né? Que a gente às vezes dá de outros vendors, né? Não é igual no iOS tradicional da Cisco, que a maioria das configurações você não precisa dar commit, ele já vai direto para o running config. Então aqui a gente tem que dar um commit. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para VPN 0, tá? Então a VPN 0 eu vou configurar aqui também. Eu não preciso sair, tá? É só eu clicar aqui. Ela configura na VPN 0, eu tirei essa interface, coloquei ela na interface 1 aqui, e aí só fiz a configuração do IP, tá? Dela, na VPN de transporte e um IP route, né? Uma rota default para que a gente acesse. E aqui eu só vou colocar também uma configuração padrão na VPN 512 e eu também vou dar um commit, tá? Então, se eu der um end aqui, a gente já vai ver essa configuração, show run, né? E a gente já vai ver toda essa configuração comitada aqui para o nosso vSmart. Tá, mas notem, eu vou mostrar para vocês o primeiro comando aqui que a gente sempre usa para fazer algumas verificações. Se eu ver aqui show control connections, ele não vai me mostrar nada. E, obviamente, ele tem que aparecer para a gente ter uma rede com conectividade. Mas, obviamente, a gente não fez nenhuma configuração, então não vai aparecer nada, tá? Outro comando que a gente pode ver aqui é, por exemplo, show OMP peers, né? Que lembre que o OMP é aquele protocolo que eu falei para vocês na semana passada, que ele basicamente ele é um BGP que ele tem as funções de router reflector, mas ele faz isso para simplesmente tudo, tá? Para todo o contexto de control plane da sua rede, tá? Então eu fiz aqui a configuração dele, vou jogar também agora a configuração do vBond lá, tá? Então eu vou jogar essa configuração do vBond também, vou abrir o CLI dele aqui e vou dando sequência aqui da mesma maneira que eu fiz no outro, tá? Vocês vão ver que muita coisa que eu vou fazer aqui é meio que uma repetição, tá? Mas a gente tem que fazer isso de forma consistente. Ah, inclusive, olha que interessante aqui. Percebam que aqui ele parece como o VIED. Daí você pode perguntar, mas, pô, VIED não é o roteador da Cisco e tal, para o SD-WAN? Sim, mas nesse caso, a imagem que roda o vBond é a mesma imagem que roda o VIED. Só que você vai usar essa imagem no servidor dentro, não como roteador, você vai usar essa imagem, que é a mesma imagem do VIED, como vBond, tá? Ah, e aí é basicamente uma diferença na configuração que vocês vão ver aqui, que olha, quando eu configuro o vBond, você vê que eu falo que ele é local. Ou seja, ele vai falar, eu sou o vBond, tá? Eu sou o validador, né? Que é o novo nome que ele leva. Então, por isso que a gente sempre vai colocar, em vez de só o vBond e essa configuração de sistema para apontar para quem é o vBond, a gente vai falar que o vBond é aquele IP específico ali, 22.23.1.1.12, local, tá? Então, aqui é só passar... Opa, eu esqueci de ir para o config T. Aqui eu vou dar um commit, né? Para commitar por partes aqui, eu sempre gosto de fazer assim.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa para VPN de transporte, tá? Não tenho nada. Aqui eu só estou habilitando serviços adicionais, né? Porque o VBond ele tem funções específicas extras como né, para ter serviço de DNS e tal. Então, aqui tem alguns serviços que a gente quer habilitar e outros serviços que a gente quer desabilitar, tá? E aqui eu só vou continuar fazendo isso aqui e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vSmart, tá? Então, só configurando aqui, se tá tudo certo aqui, ele vai deixar eu comitar. E a mesma coisa aqui, eu posso ver que não tem nenhum peer do MP e eu não devo ter nenhuma control connection também, temporariamente, porque a gente não criou nada com o vManage ainda, tá? Então vamos dar uma sequência aqui, vamos dar uma olhadinha se o nosso vManage já subiu, né? Olha aqui, ó, tá com o System Ready já, tá? Galera, vocês vão perceber uma coisa aqui que eu quero explicar até para vocês. Algumas vezes vocês vão ver um monte de erro subindo aqui no vManage. Cara, é normal isso acontecer, tá? O vManage não é necessariamente uma imagem leve, não é uma imagem necessariamente fácil de você virtualizar e você simular ela, né? Então não se preocupe com esses erros que está acontecendo aqui. Se você estiver rodando a imagem certinha, se você montou o laboratório certo e você está rodando com memória suficiente, você não vai ter problema, tá? Então, só seguir aquele documentozinho que eu mandei lá que vai dar, é para dar tudo certo, tá? Então, a mesma coisa aqui, vou logar. Até coloquei a senha errada aqui. Colocou para testar, né, Luiz? Isso. Aí, ó, pronto. Agora eu coloquei a senha certinha. E agora, vamos voltar no meu documento aqui e voltar para o vManage aqui, que é a mesma coisa que eu fiz com todos os outros, tá? Assim que eu fizer essa configuração, dentro de alguns minutinhos, é para a gente ter acesso ao vManage, ao dashboard do vManage. Não significa que tem nada funcionando, mas a princípio, é para a gente ter isso aqui também, dependendo do recurso que você estiver usando, vai demorar alguns minutinhos para rolar, tá? Então, eu vou dar o commit aqui. Eu vou jogar aqui a VPN de transporte aqui. Tá, opa. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu copiar de novo aqui. Eu acho que eu copiei alguma coisa extra aqui. Opa, vamos fazer na mão aqui, então. Vamos fazer na mão, porque às vezes é melhor fazer na mão, né? Daí eu vou colocar essa interface aqui. E aqui eu vou dar o IP para ele. Aqui você sempre usa o /24, você não precisa usar ele, né? Você usa só a anotação, você não usa a máscara inteira, tá? Então no vManage e qualquer equipamento do STU você sempre vai usar assim, tá? E aqui allow service all, allow netconf, allow sshd, no shut. E vou dar uma saída aqui só para eu sair para VPN 0 aqui. Eu tenho o toque, eu prefiro configurar pela VPN 0 a rota, não que mude alguma coisa, é só toque mesmo. E aqui eu posso dar o commit, tá? Não sei por que ele estava dando algum erro ali, mas agora deu certo, tá? Beleza, feito isso, o que eu tenho que fazer? Aqui a gente pode ir passando para o próximo estágio, tá? Que é fazer a configuração do server CA, mas a princípio esse cara aqui, ele vai começar a carregar e ele, né, a gente não ficar na mão aqui, ele é para começar a ter acesso, tá? Mas que nem eu falei, isso demora alguns minutinhos para rodar, tá? Até porque é uma imagem bem pesada da gente começar a rodar, tá? Então vamos partir para a segunda etapa aqui, tá? Então eu já deixei aberto aqui. Galera, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem rodar o Windows Server aqui, que é essa imagenzinha que eu estou usando do Windows Server 2008. Vocês podem usar ela como o console dela como RDP. Você vê que tem várias opções aqui, tá? Eu tenho duas preferências, que é usar como RDP ou VNC, tá? Deixa eu até cancelar aqui, porque eu não quero mudar. Mas, por que eu prefiro usar RDP do que VNC? Porque no RDP a gente consegue transferir o dado, né? Você transferir, por exemplo, uma pasta do teu computador, que é, né, dentro do teu computador aqui, para dentro da seção RDP. No VNC você não consegue.
Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente dentro, aqui ó, vou até mostrar para vocês, dentro deles, a gente tem que jogar essa pasta do WinSCP para dentro do nosso Windows Server. Caso contrário, você vai ter que fazer o quê? Fazer o que o Tommy até perguntou. Você vai ter que criar uma conexãozinha ali com a internet para que você consiga acessar a internet, né, através da sua rede local, e aí você tem que baixar ele através do browser. E eu prefiro não precisar fazer isso, eu prefiro só pegar, porque eu já tenho o instalador dele aqui, e jogar isso para dentro da seção RDP, que foi o que eu fiz aqui, tá? Então tem as duas maneiras de fazer. Você pode fazer, caso você queira fazer pela primeira maneira com o VNC, você tem que vir aqui em Network, colocar esse Cloud 1 aqui, por exemplo, pode ser qual, né? Eu sempre uso Cloud 1, e você só faz uma conexão aqui com esse cara. Aí, obviamente, você tem que entrar dentro do servidor aqui e fazer a configuração de rede aqui por dentro desse cara aqui, para você ter acesso à internet, tá? Mas é só para mostrar para vocês que tem as duas alternativas, tá? Então, se você fazer ping a esse endereço IP, já ele está pingando já então, né? Então, por enquanto, a gente não... A única coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o acesso para esse cara aqui, que é 192.168.9899, que é o vManage, né? Uhum. Mas a gente não tem acesso direto ainda a nada, tá? Inclusive, a gente poderia testar por aqui, e é uma coisa que eu gosto de fazer aqui, que inclusive, se vocês verem aqui, é parte de um dos estágios que a gente tem aqui, que é fazer a configuração do server CA, tá? Que o server CA é uma maneira da gente validar para que esses caras, aí sim, eles consigam começar a conversar entre si, tá? Que é uma daquelas coisas de parte de segurança do SD-WAN. Não é só porque você fez uma configuração, que nem eu fiz aquela configuração simples, que eles vão começar a ter a conectividade entre eles. A gente ainda precisa fazer com que eles, né, sejam parte da rede SD-WAN, e ainda eles não são parte da rede SD-WAN. E para fazer isso, a gente precisa fazer a configuração do server CA, tá? Então, Luiz, aqui... deixa eu só perguntar uma coisa aí. Esse é no caso que a gente tem um servidor de certificados, mas também há órgãos que vendem certificados públicos, né? Que muita gente também trabalha com certificados públicos e também poderia ser com certificados públicos, é correto? Sim. Você diz com o SD-WAN isso? É factível, não? Nesse caso, os certificados que eu estou mencionando, eles não são necessariamente certificados públicos, são certificados da sua, por exemplo, da sua controladora. É algo que eu vou mostrar aqui na realidade. Você vai ter um root CA, né, um root CA. O root CA é o certificado da rede SD-WAN, né? Ou seja, é aquele root CA que você vai falar, essa é a tua rede SD-WAN. É uma das maneiras que você pode saber quem que é o teu vManage, teu vSmart, teu vBond, tá? Uhum. Então, todos eles vão ter que ter um root CA, né? Assim também como os VEDs. Aí, cada um deles também vai ter um certificado deles próprio. Esse certificado deles vai ter um número de chassi, né? E também um serial number, tá? Que esse serial number e número de chassi é algo que, na vida real, é algo que é gerado, né, lá na fábrica pela manufatura, tá? Então, eles vão ter um número deles. Através desses números que são criados os certificados. E sim, se você quiser, dá para fazer isso através do servidor da Cisco, né? Não vai precisar fazer dessa maneira, que é algo que eu vou explicando aqui aos pouquinhos, através do servidor ZTP, né? Que é o ZTP é o servidor do Zero Touch Provisioning, e aí sim, você vai ter essa certificação, ela vai ser feita através de uma conexão pública, né? Vamos continuar aqui, só para a gente ir dando sequência. A segunda parte é fazer a configuração, tá? Então, qual que é a senha dessa máquina aqui que eu tô? A senha tá lá no templatezinho que eu deixei do guia para vocês, tá? Mas é só para vocês talvez lembrarem, é teste 123 com T maiúsculo, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um server, né? Dentro do Server Manager, eu vou criar um role que é para ser o meu certificado, né? Certificate of Authority, né? Então, eu vou clicar aqui em Add Roles, tá? Aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Tenho pouquíssimas coisas que eu preciso mudar aqui, então clico em Next. Aqui eu vou só clicar nesse, eu só seleciono esse, nenhum dos outros aqui é necessário, tá? Para esse laboratório.
clico em Next novamente. Aqui eu preciso fazer o certificado de autoridade, né, para fazer através do Web Enrollment, né? Então eu só adiciono esses roles aqui e eu também tenho esse aqui que já vem por padrão, né? Eu clico em Next, standalone, eu deixo em Next, Root CA, exatamente esse que eu quero, tá? Porque é para ser o primeiro certificado, né? O certificado que nem o Tito me perguntou, né? Com uma chave pública, tá? Aqui eu clico em Next. Você vai criar sim uma New Private Key. Aqui você vai dizer qual que vai ser, né, o mecanismo de criptografia dessa chave. Eu sempre deixo padrão para o laboratório aqui, né? E aqui, ó, galera, aqui eu mudo normalmente o nome, mas esse nome pode ser o nome que você quiser. Esse é só o common name que você vai dar para o teu certificado de autoridade aqui. Eu vou dar ST1, tá? Vou dar um nome padrão aqui. Então eu clico em Next. Aqui você pode deixar tudo padrão, então você vai clicando em Next até o fim agora. Next, Next, Next. Deixa tudo padrão, não precisa adicionar nada aqui. Clica em Next de novo. E aqui você vai clicar em Instalar. Ó, quando a gente clica em Instalar, novamente, é mais um daqueles momentos que, né, se fosse um vídeo editado, a gente cortaria, mas aqui novamente, né, Tommy? A gente vai ter que esperar um tempinho aqui para que ele instale, né? Então, novamente. Então, vou fazer uma pergunta, então, enquanto vai o cara aí, né? A encriptação, conforme você falou, utiliza o padrão, né? Mas se eu elevo estava em 2048, eu acho, né? 2048, isso, 2048, foi. Uhum. Se eu passar para 4 GB ou 4096, ele também consome recurso na hora de fazer essa encriptação ou é transparente? Como? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Os recursos, porque assim, não, ele, para gerar uma chave encriptada, ele consome um recurso de hardware, né? Ah, sim. É por isso que eu não mudo lá, inclusive, para não ter nenhum... Porque como a gente está fazendo um laboratório e ninguém tem acesso a esse laboratório, né? Não tem por que aumentar ela, né? Se for preferível, né, para ele conseguir processar isso mais rápido, você pode diminuir lá. Mas eu nunca mudei isso, sabe? Mas, obviamente, você pode mudar para maior ou para menor, tá? Isso aí, obviamente, que nem o Tom me falou, isso aí vai, né, aumentar ou diminuir a quantidade de processamento necessária para que ele crie essa chave, né? Então, quanto maior a quantidade de bytes para tua chave, maior vai ser também a segurança da criptografia da tua chave, né? Mas, nesse caso, eu sempre deixo 2048, que é o padrão, e também é alguns dos valores recomendados, né? Galera, inclusive, Tommy, já percebi um errinho aqui, ó. A gente não está conseguindo conectar dentro aqui do nosso laboratório, porque parece que eu esqueci, né, ao vivo, obviamente, aparece que eu esqueci de fazer o commit da configuração da VPN 512. Ou eu simplesmente esqueci de colar, né? Quem está assistindo aí, talvez, e prestando atenção, talvez percebeu que eu esqueci. Eu acho que eu esqueci, né? Faltou essa configuração de gerência aqui. Então, por isso que ele até não está conectando lá, né? Então, eu vou copiar isso aqui e vamos jogar isso aqui para o VPN. Vamos ver. Se ele der commit, significa que eu não fiz. Ó, eu não tinha feito. Então, se ele der commit, é porque eu realmente não tinha feito, né? Aqui sim, né? Então, agora sim que eu falei. Isso aí, Wellington. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se carrega agora. Agora, novamente, vai demorar um tempinho para fazer isso. Mas é como eu falei, aqui tem que ter, dentro do vManage, tem que ter essa configuração. Vamos dar um do show run aqui. Agora sim ele tem uma rotinha aqui para ele conseguir acessar e ele também tem o IP da interface da VPN 512, que é a nossa VPN de gerenciamento. Luiz, pergunta, né? Poderia ser assim, posso acessar o vManage através da VPN 0? Sim, você pode, né? A gente normalmente não faz isso, como eu falei na aula, na live anterior, a gente normalmente não faz isso por questão de segmentação. Então, a VPN 0, a VPN de transporte e a VPN 512 para ter o gerenciamento. Então, a gente normalmente não misturaria os dois aqui, mas se você quiser, para o laboratório, tranquilamente você pode colocar isso dentro da VPN 0 também, tá? Então, aqui eu vou esperar mais um tempinho, porque a gente tem mais coisas que a gente precisa fazer, mas eu acho que agora ele está começando a carregar aqui. E aí, ó, beleza, instalou o certificado de autoridade. Luiz, o que mais a gente precisa fazer aqui? Desse cara aqui,
A única coisa que vocês precisam lembrar é que depois a gente vai ter que validar os certificados através... Não validar, mas a gente vai ter que, na realidade, fazer o issue dele, né? Estou tentando fazer a tradução da palavra issue, mas eu não estou lembrando de cabeça, né? Mas a gente vai ter os requests dos certificados aqui pendentes e a gente vai ter que usar essa página aqui específico para fazer o issue desses, né? Para que a gente consiga criar o certificado efetivamente, tá? Então, vamos voltar ali para o nosso laboratório e vamos dar uma olhadinha se ele está carregando aqui, né? É para ele carregar daqui a alguns minutinhos. Realmente isso aqui demora um pouco, galera, um pouco, tá? Inclusive demora tanto que eu já tive muitas vezes que eu achei que eu estava fazendo configuração errada, sabe? De tanto tempo que às vezes ele demora para carregar isso aqui, tá? Então vamos voltar aqui para isso aqui, que a gente ainda tem mais coisa que a gente precisa fazer aqui, né? Então aqui a gente fez essa parte da configuração do server CA, isso aqui é bem tranquilo, tá? Então você vai só seguindo aqueles stepzinhos que estão aqui, e você pode também usar o vídeo como referência. E aqui tem também o onboarding. Aqui é a última parte que a gente precisa fazer, porque eu quero, através desse computador, ter uma interface que eu consiga carregar e usar o vManage através dele, porque eu vou precisar fazer isso, porque eu vou também precisar usar o WinSCP para fazer essas configurações, tá? Então, vamos voltar aqui nele e eu vou... Calma aí, que ele está... Bugou aqui. Aê. Reldi estava falando, gerar, qual seria o término certo? Emitir o certificado? Aí no chat. Deixa eu ver a pergunta aqui. Eu estou sem duas telas aqui. Ah, é verdade, né? Cara. Isso, esqueci. emitir o certificado. Exato. Valeu, Wellington. É exatamente isso. Ali, nesse caso, quando a gente vai fazer o issue dele, basicamente a gente vai emitir o certificado. Depois que a gente faz o issue, que vocês vão ver, a gente vai baixar o certificado. E aí, quando a gente baixa o certificado, a gente atacha ele, né? A gente linka ele a um equipamento específico, né? Então, basicamente, isso que a gente vai estar fazendo. Então, aqui, o que eu vou fazer extra? Eu vou entrar na parte de redes desse computador e eu vou configurar uma interface dele para que ele tenha um acesso a um IP específico, né? Agora ficou na dúvida qual dos dois que é, né? Mas vamos tentar fazer as duas aqui. Que não era para ter duas aqui, eu só tinha colocado uma interface nele, né? Então vamos colocar aqui, a gente pega o IP padrão, eu vou colocar aqui como está no documentozinho que eu criei, ponto 13.255, e aqui também, opa, coloquei errado aqui, 255... Calma Galera, aí. Não, desculpa. É isso aqui. Pronto. Eu que estava fazendo errado aqui. Para quem não está muito ligado e perguntando ou não assistiu ao vídeo anterior e não viu a postagem no LinkedIn, eu repostei novamente aí no chat o link onde o Luiz explica ao detalhe, tá? Sim, a gente exato. fez outro vídeo para não alongar a transmissão de hoje, né? E assim vocês possam entender o arquivo e todo, imagens. Cara, vai lá nesse link e vai entender melhor as coisas. Na sessão passada, o que a gente fez é explicar a parte técnica, um overview técnico. Então, algumas coisas que eu estou fazendo aqui fazem parte daquilo, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa aqui nova. Então, eu estou tentando explicar aqui no tempo que a gente tem junto o melhor possível. Mas, que nem eu falei, eu vou fazer mais sessões sobre isso para qualquer dúvida que ficar hoje e da sessão anterior a gente conseguir matar. Beleza? Galera, como vocês podem ver aqui, o que eu fiz aqui, ó? Quando eu configurei esse cara aqui, eu configurei esse cara aqui. Está vendo que ele está até com o nome que eu dei lá? Né? Que esse é o meu certificado de autoridade aqui, o meu Certificate of Authority. Eu criei ele, né? E aí eu vim no Network Center aqui e eu dei o IP para ele aqui, como eu fiz aqui. E eu acessei através dele. Então é esse IP que eu usei aqui. A única coisa que você tem que fazer é usar o /cert-crv, tá? E aí você vai ter acesso a esse cara aqui, beleza? Nesse caso aqui, eu vou esperar eu ter acesso. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar o vManage através desse cara aqui. Né? Boa. Olha lá, ó, dá para acessar já ele, tá? Já tá dando para acessar. Então, deu certo. Vamos ver se a gente consegue acessar lá por fora também. Que aqui é para a gente também ter acesso, tá? Se não tiver acesso, não tem problema. A gente faz tudo por lá também. Mas era para ter acesso, porque eu testei mais cedo nessa semana e estava funcionando. Vamos ver. Só deixa eu pegar e copiar isso aqui. Ah, eu sei. Tá.
Aí, ó, pronto. Isso acontece muito, tá, galera? Às vezes ele não vai só com o IP, você precisa colocar o HTTPS na frente, tá? É coisa que você vai aprendendo quando você vai, né, metendo a mão na massa nos laboratórios, tá? Então aqui... É bom ver esse tipo de erros, né, Luiz? Porque se a gente fizesse tudo já pronto, a galera fica aí quando acontece uma falha ou um erro desses, cara, o que eu faço agora, né? Exatamente. E aqui, galera, é essa primeira imagem que a gente gosta de ver. Vocês vão ver que nas imagens que eu usei, galera, algumas das imagens que eu usei, inclusive, são do meu laboratório. Outras imagens eu fui pegando, cara, fui fazendo um quebra-cabeça com o que eu achei na internet, né? Mas vocês veem que ele vai usar uma imagenzinha mais antiga aqui do vManage, tá? E é justamente por isso que eu quis usar a versão mais nova, que vocês forem usar aqui, ó, no About, ele vai dizer, é uma versão mais nova, é uma das versões recomendadas da Cisco, tá? Então, vocês até se vocês entrarem para baixar a imagem, ele vai colocar como uma das imagens recomendadas para a gente usar SD-WAN, então é por isso que eu estou usando esse cara aqui, tá? Luiz, o que eu preciso fazer? Cara, agora eu vou voltar nesse cara aqui, porque algumas coisas, para ficar mais fácil de eu copiar e colar, eu vou usar por aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa, eu vou entrar aqui, então eu posso acessar, você viu que eu estou acessando tanto pela VPN 0, como eu estou acessando pelo IP da VPN 512. Então, isso só responde aquilo que eu já tinha colocado como pergunta também, né? Então, admin, Cisco. Galera, mais um bug aqui que está acontecendo, Tommy. Tá vendo quando eu coloco a senha aqui? E eu coloco o password aqui, ele dá, e eu clico no login, tá certo a senha, e ele dá isso aqui? Novamente, eu tenho que vir aqui, colocar o HTTPS aqui, né? Caso contrário, ele não vai funcionar, né? E aí ele fica bugando assim, a gente acha, pô, a imagem tá com algum problema. Eu até fiz errado aqui, eu acho. Não, tá certinho. É isso aqui, ó, Advanced. Aí ele vai dar certo, tá? Então faz isso ali para evitar qualquer frustração, que eu já tive muitas frustrações nisso aí, tá? Então aqui ele já funcionou, é só colocar o HTTPS, tá? Na frente. O que eu vou fazer agora? Vamos voltar no documento lá. Vamos voltar no documento para a gente ir acompanhando junto, tá? O que eu fiz? Eu já fiz essa parte aqui, né? Da parte do onboard. Agora eu preciso ir na parte dos settings do vManage e eu vou na parte da administração para colocar algumas informações que são necessárias lá, tá? Então a gente vai aqui no settings, então clica aqui no hambúrguerzinho, a gente vai em administração e configurações aqui, no settings, né? O que eu preciso configurar aqui? Tem algumas coisinhas que a gente vai precisar configurar aqui. Se vocês forem mexer nisso aqui, tentem não mudar nada que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Inclusive, tem algumas coisas aqui que eu nunca mexi, tá? Então, são coisas bem específicas de algumas integrações que o SD-WAN tem, tá? Então, só mexam naquilo que senão vocês vão fazer alguma coisa que vocês não sabem como resolver, como já aconteceu em alguns exemplos aí, né? Comigo. Porque ele pode perder a sincronização que ele tem entre todos os equipamentos, né? E a base de dados... Exato. Destruindo a base de dados, acabou todo o laboratório, cara. Exato. Então, Tommy, aqui é aquela parte que eu frisei muito sobre o nome da organização. Qual que era o nome que a gente criou? Lab. Pode ser o nome que você quiser. Pode ser Luiz, pode ser Tommy, pode ser Cisco, pode ser qualquer nome que você quiser aqui. Mas ele tem que estar exatamente igual. E ele é sensitivo também, né? Se você colocar caixa alta... e você vier aqui e colocar caixa baixa, não vai funcionar. Então, eu vou colocar exatamente como eu coloquei lá, que é Lab, tá? Então, aqui ele não permite espaço, né, Luiz? Oi? Não permite espaço, não, né? Não. Ele tem que ser certinho, sem espaços, né? Então, aqui você tem que fazer bonitinho aqui para ele funcionar, tá? Então, dá um save aqui. O que mais que eu preciso fazer aqui, né? Tenho mais algumas coisas que eu preciso fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer tem relação com o certificado de autoridade aqui, né? Mas eu já vou deixar aberto aqui, tá? Que é essa parte aqui do Controller Certificate Authorization, tá? Aqui você vai ver que tem 4 opções, basicamente. A gente tem o Cisco, tá? Esse aqui é onde eu vou usar minha colinha aqui, né? Que é essa colinha aqui só para explicar as opções que a gente tem, que faz parte daquilo que eu falei semana passada para vocês, tá? Olha aqui, vamos ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Temos algumas opções aqui, tá? Que eu vou até passar para a parte do laboratório aqui. A gente tem a parte do
Zero Touch Onboarding, né, que é o recomendado, que eu, infelizmente, não consigo fazer, porque é um laboratório onde eu não tenho acesso a portal do PNP, né? Que ele até fala aqui, né? Ó, o Cisco vai redirecionar, então eu não tenho como conversar com que existe como eu fazer laboratório no IVNG ou no PNET com isso? Existe, mas você tem que ter uma Smart Account. Eu não tenho mais uma Smart Account, tá? Então, por isso que eu só... Semana passada, se você não está entendendo o que eu estou falando do Zero Touch Provisioning, eu também expliquei o que é Zero Touch Provisioning de uma maneira mais detalhada, tá? Mas é basicamente uma maneira de fazer o onboard, isso que eu vou fazer com os equipamentos, de uma maneira automatizada, sem que você precisa ter nenhum toque na CLI do equipamento. Tem um outro que a gente chama de One Touch Provisioning, que a gente chama também de Bootstrap Provisioning, que é basicamente você ir lá no vManage, gerar uma configuração de Bootstrap, que essa Bootstrap, cara, é uma configuração muito parecida com a configuração que eu criei da CLI que eu fiz, ele gera aquela informaçãozinha lá, tá? Para funcionar, baseada em templates que você já tem funcionando, tá? Ou seja, eu vou mostrar até durante o laboratório mais para frente esses templates, tá? E aí você vai fazer uma movimentação desse Bootstrap Config para um roteador SD-WAN. E aí você precisa fazer uma configuração dentro da CLI. Só isso. Para o quê? Para fazer a autenticação do vBond para que ele consiga criar e estabelecer o Control Connections e também fazer o estabelecimento dos túneis IPsec, que é o dataplane. E aí tem um que normalmente, até quando eu fazia a apresentação dentro da Cisco, eu sempre colocava uma carinha triste aqui. O que a gente está fazendo hoje, normalmente não é o recomendado, né? Nem é para ser feito assim, mas isso aqui é o que a gente tem do Manual Provisioning, né? Ou seja, o teu provisionamento manual, que é, ou seja, você não... isso aqui, até para os equipamentos mais novos, às vezes você precisa fazer isso aqui, tá? Para ele parar de tentar achar o serviço de PNP e comunicar com as controladoras automaticamente. E essa é a configuração que você precisa, que é exatamente a configuração que eu criei. Configuração de sistema, configuração de VPN, configuração de gerenciamento, tá? E aí tem algumas outras coisinhas que ele até fala aqui sobre color e tal, que eu vou explicar mais para frente para vocês também. Mas essas são as 3 maneiras que a gente tem de fazer o onboarding dos equipamentos. Através do Zero Touch Provisioning, que é automatizado e é recomendado, né? Então, é aquele lá que está no Cisco Recommended. A gente tem pelo Bootstrap Config e a gente tem o manual, que é o que a gente vai fazer. Como que eu faço o manual nesse laboratório? Você vai ter aqui, ó, Enterprise Root Certificate. E é justamente o que a gente vai usar. E aqui, a gente vai ter que colar esse certificado aqui. Ou seja, a gente está gerando esse certificado de uma maneira manual. E isso poderia ser feito de uma maneira automatizada pelo portal da Cisco, tá? Então lembrem disso, que dá para isso que a gente está fazendo aqui é um processo que pode ser feito manualmente, automaticamente, tá? Como que eu gero esse certificado que é um Enterprise Root, tá? Você vai vir aqui, isso também, galera, só para vocês saberem aqui, está explicado nesse documento que eu criei, tá? Então está explicado aqui, então aqui começa aqui, tá? Então a gente vai voltar para o CertCA ali, tá? E eu vou vir aqui em Download SACA Certificate. Esse é o nosso Root Certificate, porque é o certificado que a gente criou, né, dentro do nosso Server Manager. Então eu vou vir aqui, mudar para Base 64. O único botão que eu preciso clicar aqui é no Download CA Certificate, tá? Então eu clico aqui, você vai ver que ele já vai aparecer aqui. Eu vou abrir na minha pasta de Downloads. Você não precisa mudar o nome, mas eu sempre mudo para eu saber qual que é o certificado que eu tenho aqui, tá? Então eu vou dar aqui, por exemplo, Root Cert, tá? E esse aqui é o meu cara que eu vou usar. Como que eu faço para pegar a informação que eu dele? Eu vou abrir um Notepad aqui. Deixa eu só diminuir isso aqui, porque eu vou usar bastante esse Notepad aqui. Vou diminuir ele aqui e eu vou só jogar isso para cá. Esse é o nosso certificado, né? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para cá, jogar isso aqui para cá, tá? Agora eu tenho que fazer uma pausazinha, porque eu tenho que explicar esses 7 CSR Priorities. Galera, quem for usar, e aí eu vou voltar aqui naquele documento que eu criei, né? Eu vou voltar no documento que eu criei aqui, que é esse documento aqui. A gente tem 2 cenários, como eu expliquei no vídeo para vocês, tá? Nesse cenário aqui, a gente está usando versões mais antigas, tá? Isso aqui
eu só sei porque eu já fiz essa configuração tantas vezes e eu só fui me tocar que eu estava fazendo errado por conta da quantidade de vezes que eu fiz, né? E aqui no cenário 2, a gente está usando essas versões aqui. Para quem tiver no cenário 2, como eu estou aqui, né? Não precisa setar, você só vai desmarcar isso aqui, você vai deixar desmarcado. Se você estiver usando a versão 19 lá, ou versões para trás, ou seja, 19, 18, você tem que vir aqui e fazer a configuração. Qual configuração que é importante aqui? Cara, você pode colocar qualquer domínio, então posso pôr, por exemplo, luiz.com, posso colocar qualquer coisa, tá? Posso colocar qualquer coisa mesmo. Você vai só continuar aqui, por exemplo, lab. Cidade, você pode colocar qualquer cidade. Para quem não sabe, eu sou de Curitiba. Você pode colocar o estado aqui e o e-mail também, qualquer e-mail. Não precisa ser nem o e-mail que você tem, tá, galera? Pode ser, por exemplo, o meu e-mail que era do e-mail da Cisco. E aqui o letter do país. Qualquer coisa pode ser aqui, tá? O que é importante é esse cara aqui. Só tá a organização bonitinho aqui. Mas você precisa setar isso aqui, caso contrário, para quem estiver rodando na versão 19, não vai funcionar direito, tá? Então, como eu não estou usando isso aqui, como eu estou usando o cenário 2, eu vou desmarcar isso aqui, tá? E aí sim, deixa exatamente do jeito que está o certificado aqui, eu vou clicar em importar e salvar, tá? Então, Luis, só a ver se eu entendi uma parada. Essa unidade certificadora só serve para mi entorno de SD-WAN, no sirve para, por ejemplo, si yo también tuviera un Cisco ISE de mi data center, ele poderia gerar um certificado? Na realidade, algumas coisas a gente pode fazer para outras certificações aqui. Desculpa, para outras aplicações. Mas, nesse caso, se você olhar a opção que eu selecionei, ele fala da controladora, tá? Então, esse certificado é para que a gente consiga... É o certificado root para as controladoras ou para a minha rede SD-WAN. Então, ela não vai ter a ver com... Porque o DNA Center ele tem algo parecido, né? Porque o certificado do DNA Center ele vai expirar. Se ele expira, por exemplo, a integração com o ISE acaba, né? Por exemplo, com o PX Grid lá, para você fazer a integração dentro do ISE, ele acaba falhando, né? Então, você acaba ficando sem SGT dentro do DNA Center. Nesse caso aqui, não é isso que a gente está fazendo aqui. É um certificado que a gente está gerando para a controladora. Mas, óbvio, se esse certificado expirar e se tiver uma integração com o ISE, se tiver integração com outras soluções, né, se você estiver usando do jeito que eu estou aqui, vai também trazer problemas. Então, a gente tem que ter certeza que esses certificados estão válidos e estão corretos, tá? Massa. Beleza? Cara, o que eu preciso fazer mais aqui? Tá, eu já fiz isso aqui, galera, é só os settings. Eu só estou numa parte, tem muita mais coisa que a gente precisa fazer aqui ainda, tá? Deixa eu até trocar aqui a sequência para eu não me perder. Agora, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso voltar para a configuração aqui. Desculpa, voltar. A primeira vez que eu vou entrar aqui, né? E eu vou em certificados, tá? O que eu vou precisar fazer aqui? Novamente, tá toda a cola aqui, para caso vocês precisem fazer. Então, eu vou até acompanhar aqui certinho para ir explicando. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz esse estágio aqui né, sem olhar aqui, eu fiz exatamente esse estágio, entrei no CertCRV e fiz o download do certificado root, né? E até troquei o nome dele para ter certeza que eu estava usando ali, tá? Essa próxima etapa, já exatamente o que eu fiz aqui, tá? Aqui ele explica a mesma coisa que eu expliquei aqui, tá? Caso você esteja usando. E aqui é a segunda parte que a gente vai fazer. A gente vai agora gerar o certificado do vManage, tá? Porque eu fiz o certificado na nossa rede SD-WAN, né? Que é um certificado que todo mundo vai usar para saber qual é a rede deles, né? Ou seja, é o certificado root que todo mundo vai usar, né? Aqui que eu preciso fazer? Eu vou na controladora e agora eu vou gerar um CSR, tá? Que através desse CSR como a gente gera o nosso certificado digital para o vManage, tá? Então veja aqui, de onde que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo do vManage. Eu vou fazer isso para cada uma das controladoras. Eu vou fazer para o vBond e para o vSmart também, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu peguei esse cara aqui, então eu gerei o CSR aqui. Eu vou copiar isso aqui do jeito que está aqui e eu vou voltar no meu CertCRV. Eu vou agora voltar para a página inicial dele aqui. Então é só eu deletar aqui e voltar para cá. E eu vou dar um Request Certificate, tá? E aqui é só eu colar esse cara aqui, dar um submit, e aqui vocês vão ver, ó,
your request ID is 2. E aonde que eu falei que tem esse ID 2, né? Caraca, ele tá de novo aparecendo no meu Windows aqui. Tá. Aonde que ele foi? Ele foi lá no meu Server Manager, né? Então, se eu for no pending aqui, ele tá aqui. E aí eu vou vir aqui, clicar com o segundo botão, All Tasks, e dar um issue aqui, tá? E fazer um issuezinho aqui. Quando eu fizer isso aqui, eu só vou voltar aqui na página principal aqui, ver os certificados pendentes, clicar aqui, sempre base 64, todos os certificados, tá? E download. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que vocês vão ver. Eu tenho algumas coisas que eu falei, eu vou fazer uma certa repetição aqui, tá? Então, algumas partes aqui eu vou vou correr um pouquinho mais, tá? Então, aqui eu vou falar que é o vManage. Esse é o certificado do vManage. Então, eu gerei um certificado CSR e para gerar o certificado da caixa do vManage, eu vou através do meu Server Manager, tá? Então, esse step by step que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer para basicamente todas as partes do SD-WAN. E é por isso mesmo que não é recomendado fazer manual, porque senão você tem que fazer isso, porque isso é questão de segurança, né? Como eu expliquei na sessão anterior, né? No dia 22. Então, isso aqui a gente só está fazendo para o laboratório e é até legal a gente fazer assim para vocês entenderem a parte de segurança e como que se precisar, você pode gerar isso aqui, tá? Mesma coisa, eu vou deletar esse cara aqui que está aqui, jogar para cá e vou copiar esse cara para cá. E aí, onde que eu instalo? Né? Preciso fazer alguma outra coisa fora disso? Não. A gente, basicamente, quase tudo que a gente for fazer agora, a gente vai fazer através do vManage. Então, eu vou clicar aqui em instalar certificado, eu vou dar um Ctrl V aqui e aqui eu vou dar um install. Galera, às vezes dá erro nessa parte aqui, tá? Às vezes dá erro, tá? Às vezes não dá erro, tá? Mas se der um erro, eu recomendo vocês virem aqui, dar um expandir aqui e vocês verem o que está acontecendo aqui, tá? Então, ó, deu uma falha aqui. Vamos ver o que é, para ver se a gente consegue resolver esse problema. Tá, ele deu push, o produto deu push, tá bonitinho aqui. Aqui, ó. Warn, root CA unable to change. Tá, ele não conseguiu certificar. Tá. Isso aqui tem a ver com o clock, tá? Tem a ver, porque como eu ainda não configurei nada de NDP, ele não tem horário correto. Então, aqui ele buga. O que eu vou fazer para facilitar isso aqui? Ó, ele não está válido até dia 30 às 6h50. Eu vou pegar essa data aqui e eu vou minimizar aqui, inclusive, e eu vou pegar dentro do meu vManage aqui e eu posso configurar eu vou configurar manualmente aqui mesmo, né? Clock set time. E aí, qual que é o horário que ele colocou lá mesmo? Ele colocou esse horário aqui. Então, eu posso colocar aqui. Primeiro é o horário, tá? Então, eu vou só copiar aqui para evitar que isso daí... E eu vou fazer isso para todo mundo, tá, galera? Inclusive, vamos facilitar isso aqui, galera, para a gente não ficar batendo cabeça. Vamos criar porque eu vou colocar isso para o vBond e para o vSmart também, de uma vez só. Então, eu vou colocar isso aqui e o date... E a data ali, se eu não me engano, é a data de amanhã, né? Porque ele já está colocando para amanhã. 30 a gente vai correr aí para que ele bata, né? Para que faça match. Exatamente. Então, eu vou jogar isso daqui aqui. Se não precisa mudar a data que ele coloca, o horário que ele coloca lá, eu vou jogar no vManage aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Você cola aqui. Tá, eu acho que eu escrevi... Date, né? Então, deixa eu mudar aqui, não data. Né? E aí sim, ele foi. Não foi ainda. Eu coloquei errado aqui. Vamos só dar uma interrogação aqui, que ele ajuda, né? Date. Tá. Tem uma coisa que eu fiz errado. Tá. É o primeiro ano, tá? Coloquei errado aqui. Primeiro ano, depois o mês, depois o dia, tá? Então eu vou colar isso aqui e pronto. Porque agora... tá em modo inglês, né? Exato, tá no inglês. Então você confunde com isso aqui mesmo. Mesma coisa aqui. E a mesma coisa eu vou fazer no vBond. Cadê o vBond aqui? Tá aqui. Desculpa se parece que eu tô correndo um pouquinho aqui, mas é porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Beleza, vou copiar aqui de novo. Porque só explicar NTP já consome muito tempo, né?
eu tô dando mais ênfase em explicar do que só vir aqui configurar tudo e não dar nenhum embasamento, tá? Tá, eu vou voltar e fazer o mesmo o estágiozinho que eu fiz aqui, tá? Eu vou nas controladoras, tá? Controllers aqui. Não preciso gerar mais nada, eu só vou em instalar certificado. E aqui eu vou voltar. Ele tá teimando comigo aqui que ele não quer abrir só o cara aqui, tá? E eu vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui, tá? E agora, com o horário corretinho ali, é para ser bem rapidinho aqui, para ele gerar o certificado e instalar o certificado, tá? Então, essa é a primeira etapa. Eu vou, deu sucesso agora. Então, se eu voltar aqui e eu for no certificado, a gente vai ver todas as informações do certificado validadas aqui, tá? Então, olha aqui que legal. Ele já está com a informação aqui, ele já está feito o update, já está tudo aqui. Já está, serial, o certificate serial. Eu não precisei colocar lá, ele já gerou o certificado automático, né? Já tinha o certificado lá. E se eu ver aqui no device, esse cara aqui já está validado aqui também, ó. Já está tudo instalado, certificado instalado, tá tudo bonitinho ainda, tá? Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no certificados aqui. Eu fui para o lado errado, né? O que eu vou fazer próximo agora, tá? Eu vou fazer o onboarding das controladoras, né? Do vSmart e do vManage. E aí tem aqui nas controllers, eu tenho esse botão vBond e vSmart. Eu vou adicionar primeiro o vBond. Quer ver? Temos aqui também a explicaçãozinha um pouquinho melhor disso aqui, tá? Então, aqui o próximo, o que a gente fez até agora? A gente gerou o CSR pro vManage, né, na primeira parte daqui do onboarding da controladora, porque a gente tem que fazer também, validar o vManage com os certificados, para que a gente tenha, né, uma rede segura. Eu fiz todo o processo para gerar o certificado dele através do meu Server Manager, tá? Lembrando novamente que isso pode ser feito automaticamente, tá? Aqui eu fiz esse processo inteiro aqui da validação, joguei e é exatamente isso aqui que eu coloquei aqui. A página que irá aparecer essa página e ele tem que dar um verdinho ali, tá tudo certinho, tá? Qual a próxima parte? Adicionar nosso vBond, tá? Como que eu adiciono o vBond? Vamos lá. Eu vou vir aqui, colocar o IP dele, esse IP é o IP da VPN de transporte, tá? Para que a gente tenha acesso a ele. Então eu vou colocar aqui, é o ponto 12. Opa, não, 122.12. Admin e a senha. E perceba uma coisa, lembra que pro vManage eu gerei o CSR manualmente? Nesse caso eu não preciso fazer isso. Eu já faço para que ele gere o CSR desse cara, para que eu não precise fazer isso aqui, tá? Então ele já vai estar com o CSR lá. Dá um add aqui. Ele já, ele não está com o certificado instalado, então eu vou lá no Certificates, né? Controladoras. E aqui você vai ver, ele está com o CSR gerado, que seria como eu vou baixar, vamos dizer assim, o certificado. Esse aqui seria basicamente o certificado dele, né? É a maneira como eu consigo gerar o certificado dele, mas ele não está, né, com o certificado instalado de fato. Como que eu faço isso novamente? Eu vou vir ver CSR, copiar isso e eu vou fazer exatamente o mesmo processo que eu fiz para o vManage. Eu vou voltar aqui, tá? Dar um request para o certificado aqui, né? Para eu baixar o certificado, para ele gerar esse certificado. Dou um submit aqui, vai lá para o pending. Eu vou dar um issue nele, né? Para validar ele. E eu vou voltar aqui, pegar esse cara, baixar essa imagem, né? Esse certificado. E aí, beleza, eu vou fazer o mesmo processo. Vou entrar aqui nele, dar um rename, vBond, né, para eu saber quem que é quem aqui, e eu vou simplesmente jogar, vBond, não salvar, beleza, e vou voltar aqui, e o que eu vou fazer? Novamente, instalar certificado. Cara, aqui, Tommy, eu já tive alguns problemas de que ele não conseguia selecionar por algum problema eu não conseguia selecionar o vBond, e ele queria tentar instalar o certificado no vManage, já tinha certificado. Então, sempre ter certeza que você está aqui no vBond, tá? Eu já tive problema com isso e, nossa, enfim, espero que a gente não tenha esse problema e nenhum de vocês também tenham. Então, eu vou clicar em instalar. Vamos lá, vBond, exato. Obrigado aí nos cliques e na seleção.
Ah, então, ali selecionar, isso que é na versão antiga eu achava melhor porque ele ficava aparecendo onde estava selecionado. Na versão nova, por alguma razão, não tem mais isso, sabe? Então você tem que clicar várias vezes ali só para, tipo, esse cargo de inconsciência ali, né? Só para ter certeza que você está no cara certo, tá? E gerou, como vocês podem ver, a mesma coisa que eu posso ver nos devices. Agora a controladora tá certinho aqui, tá instalado. Isso aqui que a gente quer ver, tá? Isso aqui é o que a gente quer ver. Então agora, tanto o vManage quanto o vBond já fazem parte da nossa rede SD-WAN, tá? Vamos lá, vSmart. A gente tem o vSmart ainda, é a mesma coisa, 223.1.1.11, né? Que é o IP do vSmart. Deixa eu ter certeza que é o 11 aqui, tá? É o 11 mesmo? É o 11, exatamente. É o 11. A senha. Aqui ele pergunta se você quer mudar o protocolo. Eu nunca usei TLS, né? Eu acho DTLS mais seguro. Então eu sempre deixo o padrão. vBond, ele não te dá a opção porque ele só tem DTLS, tá? Mas o vSmart também tem a opção de você gerar ele com um protocolo para você criar o Control Connection através de TLS, mas eu sempre deixei com DTLS. Eu nunca vi também nenhum cliente que eu trabalhei usando TLS, tá? Então eu clico em adicionar. A mesmíssima coisa aqui, né? Até parece um pouco repetitivo, né? Mas a gente vai ter que gerar o certificado através do CSR, tá? Cara, mas Luiz, a primeira vez que eu mexi com certificados, cara, tenso, né? É cansativo. Eu gosto, mas é cansativo, né, cara? Porque qualquer errinho que você dê aqui, você não consegue fazer, né? Então, galera, estou fazendo aqui. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Galera, eu não estou ignorando vocês, eu só não estou conseguindo ver se tiver alguma pergunta aí, tá? Daí eu consigo ver aqui, tá? A galera tá aí, tá assustada ou não sei o que. Mas no final eu vou parar um pouquinho para responder perguntas, tá? Então vão anotando qualquer coisa aí que vocês e vão mandando no chat também que a gente vai parar para responder, tá? No, y lo bom que tú en tu canal, Como? en tu canal también, Luis, tú vas a ser un poco ya más explicativo estas cosas, né? Sim, exatamente, tá? Então lá eu vou fazer bem mais explicativo. Hoje estamos dando essa pincelada para você entender o que pode fazer. Para deixar aquela pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês quererem aprender mais em relação ao SD-WAN, né? Galera, eu não estou explicando aqui, até conversando com o Tom enquanto isso, porque é a mesma coisa que eu fiz para o vBond e para o vSmart, tá? Então não tem nenhum segredo aqui, tá? Então eu vou vir aqui, baixar esse cara aqui de novo. E aí, beleza. Por enquanto, a gente tá tranquilo com o certificado desses caras aqui, tá? Então dá um vSmart, que daí a gente vai dar uma paradinha para analisar a diferença que a gente vai ter na rede agora, tá? vManage, vSmart, eu vou instalar ele e beleza, instalar ele também. E eu nem vi, tá, ele já selecionou o vSmart automaticamente, que bom, tá? E beleza, aqui, que nem eu falei, demora alguns segundinhos aqui. Não sei vocês, mas eu sou meio impaciente com essas coisas, eu fico clicando. É isso, perfeito. Agora sim, galera, a gente tem todas as três aqui, todas as três controladoras, e agora a gente tem algumas maneiras de validar. Ó, é que ele demora um pouquinho para carregar a configuração. A gente tem algumas maneiras de validar se foi feito tudo corretinho. Primeira é a gente ir em Monitor aqui, Overview, e aí a gente vai ver. Tem que estar aqui as três controladoras aqui, todas elas dizendo certinho, um vBond, um vSmart, um vManage, tá? Então aqui, obviamente, a gente não vai ter nenhuma sessão BFD, que eu vou explicar para vocês mais sobre isso aqui, mas a gente não vai ter mais nenhuma sessão BFD, porque isso aqui é control plane, tá? Então, quando a gente fizer o onboarding dos vEdges, aí vai aparecer aqui, mas nesse caso não vai aparecer ainda. E eu tenho as opções aqui bem completinhas dos devices também, né? E aqui a gente pode ver o vManage, vSmart, vBond. Todos eles aqui estão com vSmart Control Up, tá? Não, ele não, tá certo. Ele não tem nenhuma Control Up porque o vSmart, né, ele que cria essas conexões. E uma coisa, por que o vBond não tem? Porque o vBond só cria conexão de TLS on demand, quando ele é necessário que ele use, porque não tem por que ele ficar com uma sessão de control plane aberta sem necessidade, né? Qual que segunda opção que eu posso usar aqui para fazer isso? Eu posso ir lá também no meu
vManage, por exemplo, e dar um show control connections. E aí, ó, aqui já começa a mostrar uma informação um pouco diferente para mim do que eu estava vendo antes, né? Show control connections. Aí, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho as sessões, tá? Eu tenho as sessões com ele aqui, ó, que tá up faz 5 minutos, uma, e com o Vsmart faz 1 minuto, porque eu acabei de fazer o onboarding dele, né? E aqui a gente consegue ver isso aqui, tá? E aqui ele só tá com essas informações aqui porque é a informação que a gente tinha. Inclusive dá para ver o histórico dela, que caso caia um control plane, eu já tive situações com essa, daí eu tive que ver no histórico o que aconteceu. E aí, obviamente, tem inúmeros status que ele vai te mostrar, né? Então, a gente até pode dar um exemplo aqui, por exemplo, show control, por exemplo, connections history, né? Isso aqui, ó, ele vai mostrar todos os possíveis erros, não só erros, mas os status que ele tem. E aqui também é uma maneira de você fazer o troubleshooting. Preciso fazer por aqui? Não. Você pode fazer pelo vManage, ver essa mesma tela dentro da monitoria do SD-WAN. Mais tardezinha, mais para frente aqui no laboratório, a gente vai mostrando, tá? Aqui a gente chegou no meio do ponto do nosso laboratório, tá, galera? Então, a gente fez aqui até agora, fazendo um reviewzão aqui, bem rápido. A gente fez a configuração inicial das controladoras para que a gente consiga ter conectividade com ela e os serviços necessários habilitados, né? Que é uma configuração super simples de se fazer. A gente criou o Server Manager, né? A gente fez o onboarding das controladoras, gerando certificado certinho. E agora, o próximo estágio, vamos ver, ó, fizemos tudo aqui. O próximo estágio é fazer a configuração inicial dos roteadores. E vocês vão ver aqui, eu deixei já separado VIED 1, VIED 2, VIED 3, que é a topologia que a gente tem. E a configuração, essa configuração inicial, ela é somente uma configuração para gerar conectividade com a rede SD-WAN, né? Com essa configuração que a gente tem, não é SD-WAN ainda, porque a gente quer configurar todo o resto através de templates, que é o que eu vou mostrar para vocês um pouquinho para vocês depois que a gente fizer um onboarding desses equipamentos. Mas vejam, a configuração aqui é a mesma, né? Ó, tem configuração de sistema, configuração de VPN 512, só para ter a configuraçãozinha ali. VPN 0, não que eu precisasse ter isso aqui, mas é melhor, né? Eu tenho o costume de fazer isso. VPN 0 também aqui, né? Para ter uma rota para que ele consiga se conectar e criar os túneis IPsec, tá? Para ele conseguir criar o data plane. E é isso que a gente vai fazer com os VIEDs. Agora, novamente, precisaria fazer isso aqui, né, num cenário real? Não, eu já ajudei clientes a fazer isso de forma automática. Eu criava o template, só que como eu falei aqui para vocês, a gente não consegue acessar o portal do Zero Touch Provisioning para fazer esse processo de forma mais automatizada. Mas isso aqui funciona muito bem também. Vocês vão ver que todo o resto depois é tudo igual, é tudo muito parecido com o cenário real, tá? Ou seja, o uso do SD-WAN dentro do laboratório de vocês vai ser muito certinho, muito bonitinho, do jeito que você poderia usar na vida real, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso laboratório, né? E eu vou agora acessar os nossos roteadores aqui. Galera, só para vocês saberem também, só para vocês saberem aqui, nesses caras aqui, vou mostrar para vocês, inclusive, eu deixei uma startup config para vocês já. Porque eu não queria fazer vocês perder tempo configurando rota desses caras. Eu só criei uma rotinha simples aqui, tá? Uma rotinha em OSPF. No outro lado, eu configurei... no lado do internet, eu configurei uma rota estática, tá? Então, é bem simplesinho aqui. Eu configurei uma rota estáticazinha aqui. No MPLS, eu deixei tudo OSPF, tá? Deixei bem simplesinho aqui para vocês, tá? E só isso, tá? Por isso que eu não coloquei no guia aqui, porque não tinha porquê, né? É sobre SD-WAN, não é sobre roteamento, tá? Então, eu vou abrir aqui minha sessãozinha aqui e eu vou fazer essa configuração aqui. Lembrando, ele vai pedir para eu mudar a senha aqui também. Eu coloquei a senha errada de novo. É de mim aqui. Ele vai pedir para eu mudar a senha. Eu já mudei. E aqui eu posso pegar essa configuração desse cara. Então, vou começar pelo System. Eu tenho
Normalmente o meu fluxo de trabalho é sempre fazendo configurações por partes. Eu não gosto de colocar de uma vez só. Inclusive Es a aqui... mejor práctica, ¿no, Luis? Cualquier É, error es más factible ver la línea, ¿no? Que cuando coloca 500 líneas, eu você fica prefiro mais fazer desse doido. jeito. Eu prefiro fazer desse jeito até para que vocês vejam certinho o que eu estou configurando e para que eu saiba também o que eu estou colocando, sabe? Então eu gosto de fazer desse jeito. Até os commits eu gosto de fazer por partes, sabe? Mas aqui eu estou fazendo mais rapidinho também. Então, por que eu não estou explicando essa configuração? Porque é a mesma configuração que eu fiz para o VBond, VSmart, VManage. É só uma configuração inicial, tá? Isso é basicamente a única vez dentro do laboratório que vocês vão precisar entrar na CLI. O resto, vocês nunca mais precisam entrar na CLI, tá? Que é inclusive o recomendado, né? Me babei aqui, ao vivo é assim mesmo. Um system, agora eu vou só, né, eu vou até ir mais rapidinho aqui, porque é para mostrar para vocês basicamente a mesma coisa, tá? Então, no OneEdge 2, vou colocar a senha e mudar ela também. Config T, a parte de System, a VPN 500, eu vou colocar a VPN 0 para ele dar o commit depois. Uma coisa que eu acho que até vale a pena eu comentar, percebam que todas as IPs que eu coloquei, eu sempre coloco um IP que é consistente com a interface que eu estou conectando. Eu sei que nem sempre na vida real dá para fazer isso, porque a gente tem tanta interface conectada, mas eu usei para facilitar para vocês também, né? A leitura, né? A leitura de vocês ficar mais fácil, né? Então aqui, todo que é 2, é 2, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 1. É mais fácil de vocês lerem assim, tá? É a mesma coisa que eu fiz aqui para a parte que seria simulando o nosso data center aqui, tá? Só para facilitar a vida de vocês também um pouquinho, tá? Então esse cara também já foi configurado. Eita, eu até coloquei... Não, eu acho que eu coloquei errado aqui a configuração, hein, Tommy? O que eu coloquei aqui? Ó, eu esqueci de mudar aqui, ó. É VED 2. Né? É bobeira aqui, mas é legal a gente mudar, né? Para não ter nenhum problema quando eu for fazer as outras configurações, né? Vai passar uma confusão aí, né? Opa! Pronto, melhor assim. Senão, o resto eu acho que tá tudo certo. Vocês têm aí D200. O 3 eu também tenho que mudar. É hostname. Mas bora. O hostname aqui também tem que mudar. Pronto. O resto tá tudo certo, pelo que eu tô olhando de frente aqui. De frente, rapidinho aqui. Isso, tá certinho. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa no roteador 3 aqui. Galera, eu acho que mais uns 20, 30 minutinhos a gente tá acabando, tá? Então, fiquem aí com a gente até o final, tá? Porque eu vou ficar respondendo perguntas ali por alguns minutos. Cara, o que você está fazendo, cara, é impressionante, Luiz. É isso aí. Se a gente quer aprender, está no melhor local para aprender com um dos melhores aqui, cara. Não sei tipo os erros. Eu digo para você que eu aprendi com o melhor, ou com os melhores, né? Então, por isso que eu sei muito bem isso aqui, né? Então, eu tive o prazer de aprender ST1 com os melhores, né? Então... Quem foi seu mestre aí? Talvez você conheça. De ST1, cara, quem me ensinou até vocês podem procurar o nome dele depois, é o cara que escreveu o livro do ST1. O nome dele é um dos autores, né? Então eu tive a sorte de conhecer ele, e ele foi meu mentor por 2 anos, mais ou menos, e ele escreveu o livro da certificação de ST1, né? De implementação de ST1. Então, eu tive acesso ao livro, enquanto ele estava escrevendo o livro, eu tive acesso antes do livro ser lançado, né? Então ele compartilhava. O nome dele, pode até anotar ali e colocar no chat se quiser, é John Kern, tá? Vocês podem dar uma. É um livro, eu li o livro, é muito bom, é um livro longo, né, galera? É um livro bem extenso, mas tudo que eu tô fazendo aqui tá tudo. Pela Cisco Press? É pela Cisco Press, é o livro oficial da certificação do DST1, tá? Então eu tive o prazer e o privilégio de aprender com um dos caras que mais manja de ST1 no mundo, assim, sabe? Galera, acabou a configuração desses carinhas aqui. Então, aqui a gente pode fazer um teste de conectividade.
Óbvio, aqui, se você for aqui, por exemplo, dar um show control connections, não vai ter nada, porque ele não faz parte da rede SD1, mas no underlay, se eu pingar o meu roteador do headquarters, ele já está pingando, ele já consegue, porque por underlay ele já tem conectividade, porque ele é um roteador, né? Tipo, ele, querendo ou não, é um roteador, ele sabe. Só que qualquer configuração extra adicional que eu fizer pelo vManage, esse cara não vai receber, porque o vSmart não tem uma seção de control connection, que é através do MP, né, que ele vai fazer essas comunicações com os VEDs, e tipo, qualquer política de tráfego, qualquer mudança de rota, qualquer política de roteamento, política de tráfego que você configurar no vManage não vai ser aplicado para esse cara. Ou seja, ele não faz parte do SD-WAN ainda. Ele só é um roteador mais burro porque ele não tem funções completas de control plane como ele teria tradicionalmente, né? Então, aqui é só para mostrar para vocês. Ele consegue pingar, por exemplo, o vManage, mas ele não faz parte desse cara aqui, porque isso aqui só é o que? O underlay, é só a conectividade, né? Que tem ponta a ponta ali, de um roteador para o outro que eu criei ali, tá? Então, qual que é o próximo estágio aqui? O próximo estágio é justamente fazer isso aqui, ó. Então, eu fiz a configuração inicial dos roteadores e aqui a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz com o vManage, vSmart, vBond, só que para os VEDs. E aí eu vou fazer, uma maneira um pouquinho diferente, dá para fazer isso de múltiplos métodos, dá para fazer só pela CLI, se quiser, mas eu prefiro usar o WinSCP, tá? Que, querendo ou não, para quem configura e criou tudo dentro do IVNG ou do Pinet, você já está safo e é muito fácil de usar o Pinet, né? Desculpa, o WinSCP. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou instalar o WinSCP aqui, que eu já deixei o instalador aqui, para a imagem que eu coloquei lá já ter um ISCP, tá? Eu coloquei o ISCP aqui daí. Ah, não, ele já está instalado aqui, ó, né? E aí eu já criei aqui. Como que eu vou conectar nesses caras? Eu vou pegar o IP, por exemplo, o IP do... Caraca, aí de cabeça é complicado de lembrar, né? Eu vou pegar esse IP aqui. Esse IP aqui, por exemplo, é o do VIED 1. E eu vou criar essa sessão lá no WinSCP, tá? E aqui o username e o password, tá? E aí sim é só você aceitar. E beleza? Aqui você vendo que ele coloca basicamente uma pasta, isso aqui dentro da memória do roteador, tá? Dentro da memória do vEd. Dentro dessa memória precisa ter um root certificate, que novamente, repetindo que eu já repeti algumas vezes, isso pode ser feito automaticamente se você selecionar lá aquele Cisco Recommended, quando você está criando settings. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, né, o root cert aqui que eu selecionei e jogar para cá, tá? E eu vou, sim, só dar um OK aqui. Quando eu fizer isso aqui, eu vou voltar lá na CLI do roteador, que é uma das últimas coisas que a gente precisa fazer na CLI desses roteadores aqui. E eu vou rodar esses comandos aqui que eu já deixei para vocês, inclusive aqui, ó. Eu já deixei tudo explicadinho o que é, ó. Comando para instalar o root certificate. Ou seja, eu joguei essa pasta lá, mas eu não instalei ainda. E aí eu poderia fazer isso de forma automática, mas nesse caso eu não consigo fazer aqui. E eu vou só entrar nesse cara aqui. Eita. E eu vou usar esse comando, que é o request root cert install home. Esse home admin é aquela pasta que está lá, que ele entra, né, a pasta desse roteador, e aí eu vou instalar root cert. Perceba que quando eu coloco R e eu só aperto Tab aqui, ele já coloca todo o nome do certificado aqui. Se eu não instalar, se eu não fizer aquele processo que eu coloquei lá no ISCP, não vai dar certo isso aqui, tá? Porque você tem que ter ele na pasta lá. Você pode fazer o upload através criar o teu próprio servidor FTP ou TFTP e fazer a transferência disso através de eu já fiz isso, inclusive é parte de uma das configurações que eu ia fazer nesse documento aqui, ó. Eu coloquei aqui, inclusive, nessa aqui, eu criei um roteador que era o server CA,
eu habilitava um servidor TFTP, mas, cara, dá tanto mais trabalho fazer assim que eu falei, não, vamos fazer do jeito mais fácil, que é usando o WinSCP, que é usando o Windows Server, tá? Então, aqui eu vou instalar ele, ó, ele vai, é para isso aqui, se você configurou tudo certinho até agora, ele vai aparecer isso aqui, tá? Instalado com sucesso. Aí a gente vai para o segundo estágio, que é fazer o CSR. Lembra que eu gerei o CSR lá dentro do vManage? Como eu não tenho... Ó, eu vou até mostrar uma coisa para vocês aqui, né? Através aqui. Eu tenho essa parte aqui do configurações nos devices. Eu tenho o meu OneEdge List. Veja aqui o que ele tem. Ele tem todos esses métodos. Eu posso fazer o upload OneEdge List. Para fazer o upload OneEdge List, eu preciso ter um documento que é um .viptela, né, ou um CSV file. Eu não tenho esse arquivo porque eu gero esse arquivo através da minha Smart Account. E como eu falei, eu não tenho uma Smart Account. Tá? Caso você tenha aqui, você pode fazer o upload e facilitar muito a vida de um arquivo que tem 100 roteadores, 200 roteadores, 300 roteadores de uma vez. E aí você só precisa validar o certificado. Então eu não preciso fazer esse estágio que eu estou fazendo aqui. Ou eu posso só sincronizar com a minha Smart Account. Eu não tenho uma Smart Account. E aí ele vai sincronizar direto com o portal da Smart Account, tá? Ou tem o último estágio que eu nunca até hoje usei, que é esse Pay as you go. Eu acho que é isso, né? Eu nunca usei isso aqui, tá? Então essas são a maneira que você tem, né? Você tem com Bootstrap, a mesma maneira que eu falei, mas a gente está fazendo da maneira manual, ou seja, ele vai aparecer aqui só quando eu instalar ele por completo e fazer esse estágio aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, voltando para cá, eu vou fazer aqui o quê? Request CSR upload, e eu vou usar o mesmo home, admin, e aí eu vou colocar o nome desse do CSR de acordo com o número do meu VIED, para facilitar para mim. Então, eu vou colocar CSR 1.txt, qual que é o formato que eu vou usar, tá? Para que eu consiga fazer o mesmo processo que eu fiz para o vManage e para as outras controladoras, tá? Fazendo isso aqui, eu vou colocar o nome da organização. Isso aqui, novamente, é muito importante isso aqui. Eu vou colocar lab. Eu já coloquei uma vez errado isso aqui. Eu demorei horas para perceber que era isso aqui que estava dando problema, tá? Então, eu vou colocar certinho aqui, tá? CSR upload aqui, bonitinho. Então, se eu for lá, nesse cara aqui, der um refresh aqui, no WinSCP, ele está aqui. E aí, o que eu faço com ele? Eu vou abrir novamente esse cara aqui. Eu vou abrir um bloco de notas aqui, deletar isso aqui. E aí eu só vou jogar esse cara para cá, né? Ele não jogou por alguma razão. Jogou agora. Vou mudar esse nome aqui para eu saber depois quem que é, VIED 1. E aqui eu vou jogar esse cara para cá. Não salvar. E aqui, ó. Nem preciso fazer isso aqui, na real, Tommy. Eu tô complicando as coisas. Eu ia fazer de um outro jeito, mas eu lembrei que dá para fazer de uma outra maneira. Lembrei agora que dá para fazer de uma maneira mais fácil, tá? Eu já fiz isso aqui, eu já tenho o cara aqui, né? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Tá, ó. Na sequência, deixa eu ver se eu não... Essa é a maneira que eu estava fazendo aqui. Na sequência do comando irá gerar, será criar o certificado, ele irá aparecer. Será necessário fazer o request certificado. É o mesmo... Ah, tá certo. Tá. Tava esquecendo de um ponto aqui, né? Tanta coisa na cabeça que a gente vai esquecendo algumas coisinhas, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu só fazer o formato aqui, Word Map, tá? Eu posso fazer basicamente o mesmo processozinho aqui que eu fiz com os outros caras, tá? Então, deixa eu ir lá no CertCA, calma aí. Cadê CertCA aqui? Aqui, CertCA, voltar aqui. Eu vou dar né, para eu gerar esse cara aqui. Essa é a maneira mais fácil nesse caso aqui. Aí é o mesmo processo, tá, galera? Você dá um issue aqui. Volta aqui, dá um view status aqui, baixa esse cara aqui, e aí sim, esse cara aqui eu até não preciso mudar esse nome aqui, galera. Deixa eu mudar para qual estava aqui de novo, CSR
Na real, galera, eu vou deletar esse aqui, que não precisa, não. Não precisa esse cara aqui, não. É só eu pegar aquilo ali do próprio WinECP do arquivo do VIED em específico, tá? E VIED 1, esse cara assim eu vou deixar como VIED 1. E galera, aqui o processo muda um pouquinho só, porque eu não preciso instalar ele como eu não tenho ele dentro da lista do VIED, né? E aqui eu até posso mostrar isso aqui para vocês. Eu poderia, se eu tivesse esse cara aqui, apareceria um botão aqui de instalar. Como eu não tenho aqui, né? Aqui nos certificados, por exemplo, eu tenho esse botãozinho, se eu não estou enganado aqui. Nas versões antigas, pelo menos tinha, né? Mas como eu não tenho nenhum cara aqui, eu não consigo instalar ele como eu fiz com as controladoras, né? Que eu fui lá, instalei ele aqui, né? Uhum. Device, e eu coloquei aqui para fazer um onboarding dele, né? Add controller. Eu não tenho essa opção. Então, o que eu posso fazer? Qual que é a minha opção aqui, tá? É eu vir aqui, por exemplo, e eu pegar esse comando aqui para eu instalar diretamente do roteador. Então, eu vou dar um request, certificate, install, aí sim, ó, home, admin, e aí eu vou colocar o VIED. Ele não está me dando a opção aqui, home, admin, opa, eu acho que eu coloquei errado aqui, galera. Home, admin. Calma aí, galera. Estranhíssimo. Era pra ele estar... Ah, tá. Nossa, eu esqueci da última coisa aqui, Tommy. Esqueci da última coisa. Eu não joguei isso para ele, né? Então, se eu voltar aqui, cadê ele? O IECP, eu tenho que jogar esse cara para cá também, né? Então, eu tenho que jogar ele para lá. Esse é o processo um pouquinho diferente que eu estava comentando. Aí sim, se eu voltar aqui, aí, ó, agora apareceu. Isso é uma coisa que eu acabava às vezes esquecendo, porque que nem o Tom me falou, é tanto processozinho quando você faz validação de certificado manual que você acaba esquecendo alguma coisa e você acha que você fez alguma coisa errada. E na real só não fez nada errado, você só esqueceu de fazer um processo, né? Ó, deu um erro aqui. O que ele tá dando erro aqui? Certificate is not valid yet. Ah, tá. É a mesma coisa que a gente viu lá anteriormente, Tommy, é com relação ao tempo. Galera, isso aqui pode ser que no laboratório de vocês ele nem cara, já teve vezes, por exemplo, quando eu estava criando o laboratório, ele não pediu para mudar o clock dos roteadores, mas ele pediu para mudar o clock das controladoras. Então, a gente vai ter que só mudar o horário aqui, né? Porque ele muda o horário também, é bem esquisitinho isso aqui, e eu vou jogar nesse templatezinho que eu fiz aqui, tá? Só fazer isso aqui, e aí é o mesmo procedimento aqui, e aí eu vou fazer para todo mundo também. Eu esqueci desse detalhe que tá em inglês. Né? Tá brasileiro aí, né? Pronto, agora sim, galera. Ao vivo é assim mesmo. No vídeo eu teria cortado tudo isso aí para ninguém achar que eu sou burro. Mas aí todo mundo também tem esse erro, pô. Aí... Vamos lá, ST1, 2. Caraca, brother, eu entendi muita coisa que eu demorei a entender, brother. Sim, é assim mesmo, cara. Mas vamos lá, agora sim, se não tiver nem um pouco aqui, eu vou dar um... Tá, aí... agora ele tá dando outro erro aqui, vamos lá. Vamos tentar resolver isso aqui também. Fazendo tá, ele tá dando um erro. Eu acho que eu coloquei... não, eu peguei o horário errado, galera. Eu peguei o horário errado. É esse horário aqui, ó. É só isso aqui, tá? É esse horário aqui, galera. Beleza. Vamos dar aqui. Aí, agora sim, viu? É assim mesmo. Troubleshooting é assim mesmo. Você vai fazendo aos pouquinhos. Top. É só colocar o horário correto nos outros aqui. E aí a gente vai poder... Provavelmente não vai ter nenhum problema com o clock nesse caso aqui. É o problema que normalmente a gente tem para instalar o certificado. Tá, qual que é o último estágio que eu tenho que fazer? No VIED, nada mais. Aí, no VIED, necessariamente nada mais, eu só vou fazer uma coisa para mostrar para vocês. Quando eu fiz esse processo, se eu vim aqui, por exemplo, em Show Certificate Serial, a gente vai ter o número completo do chassi e do serial, porque ele validou esse certificado. É como se fosse aquele processo do ZTP, só que eu fiz manualmente, né? Então, esse processo dele validar certificado e serial, ele seria feito automaticamente com o
Vbond, tá? Todo o processo que eu expliquei semana passada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse cara aqui e eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou fazer o comando aqui dentro do vSmart e do vEdit. Então, para facilitar a minha vida, eu vou sempre fazer isso aqui, ó. Eu copio isso aqui. Eu vou até fazer isso aqui pro bloco de notas, que fica mais fácil, tá, galera? É melhor, é. Porque aqui Deixa eu até fazer aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou só trocar isso aqui. Então, eu vou trocar isso aqui. E isso aqui eu também vou trocar. Beleza? Tem que ser certinho isso aqui, que nem eu falei, trocar. Eu até coloquei errado aqui, troque. Troque o chassi e o serial number para cada VIET. Nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Como eu expliquei, esse comando é para fazer o update dos equipamentos que estão sendo vistos na lista do Vbond, do Vmend, do vSmart. Ou seja, para aquele, eu te conheço, sabe? Aquele processo do Zero Touch Provisioning, só que manualmente. Então, eu vou fazer isso no vManage. Status sucesso, muito bom ver isso. Eu não preciso fazer no vManage, eu poderia fazer isso no vSmart, desculpa. Eu poderia fazer isso lá no vManage mesmo, eu vou mostrar depois como que eu posso fazer, mas eu vou fazer aqui também para garantir. E no Vbond também, tá? E o Vbond também, tá? Principalmente do Vbond, na real, né? Beleza? E aqui a gente fez isso. Agora, aqui é de lua. Pode ser que às vezes ele carregue rápido, às vezes ele demora um pouquinho, mas aqui ele até deslogou. Aqui é meio de lua, tá? Então vai ter vezes que você vai ver o equipamento logo de cara, às vezes ele vai demorar um pouco de tempo. Já aconteceu, sinceramente, de demorar para mim 20, 30 minutos. Nesse caso ele não demorou, tá? Se demorar para você, dá um tempinho, toma uma água, vai comer come um lanche. Tem muito a ver com o hardware, né, Luiz? Tem a ver com o hardware. Então, quando eu estava criando o laboratório, todo o laboratório quando eu fiz para validar isso aqui para hoje, eu fiz usando o cenário 1, usando o mínimo dos recursos. E aí ele estava demorando 10 minutos para que ele aparecesse aqui na lista dos equipamentos do certificado. Então, esse cara aqui, se eu for aqui, galera, nos devices, ele já está aqui, ó. Já está aqui, ó, VIED 1, ele não tem nenhuma configuração mais complexa, ele só está aqui dentro da rede. E aqui, galera, posso ver também no overview, eu tenho um OneEdge, ele não, e por que não tem, tá tudo indisponível? Porque ele não tem conectividade com nenhum dos outros roteadores ainda. Eu vou fazer isso acontecer agora, tá? Então, o mesmo processo, exatamente, a magia vai acontecendo agora, mas aqui a gente já consegue ver os status dele, os equipamentos que foram autorizados. Eu acabei autorizando automaticamente, manualmente, o deployment dele feito também, tá? Então tá tudo certinho com esse cara aqui, tá? Vamos continuar aqui. Agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo, só que para o VIED 2, tá? Então eu vou voltar aqui nesse cara, vou fazer o mesmo processo. Então só para recapitular com vocês, esse processo ele é feito nesses stepzinhos aqui, ó, tá? Você faz o onboarding com isso aqui, com a configuração inicial, e aí você começa fazendo o INSCP, né? Entrando, né? Criando uma sessão para que você consiga fazer transferência de arquivos, tá? E aqui eu vou fazer exatamente isso agora. Eu vou fechar essa sessão, porque eu não preciso mais dela. Vou abrir uma nova, e agora, inclusive, eu preciso ver qual que é o IP desse cara aqui, do 2. O 2 é esse cara aqui que eu quero me conectar, tá? Luiz, deixa eu perguntar uma coisa. Se eu utilizava o Smart Account, não era necessário fazer estas últimas partes? É isso? Não, exato. Você consegue fazer isso bem mais tranquilo, sabe? Porque daí você consegue fazer com que os equipamentos já estejam dentro aqui da lista de equipamentos, sabe? E aí você só precisa fazer duas coisas: instalar o certificado root e validar ele, sabe? Então você consegue fazer isso daí mais rápido, sabe? Então, nesse caso, eu estou fazendo dessa maneira, porque como eu não tenho uma Smart Account ou a lista dos equipamentos. Não, mesmo, né, que tiver, é interessante fazer desse jeito que você está fazendo. Porque tem muita galera que não tem, né? Exato, tem muita galera que não tem, né? Então, se você tiver,
eu vou no meu canal, eu vou fazer um videozinho de como fazer assim também, né? Eu vou criar uma Smart Account e mostrar para vocês, tá? Beleza, aqui eu só vou completar esse stepzinho aqui, galera, para a gente ir terminando aqui, que a gente já está nos pontos finais aqui. Vou jogar esse cara para cá. Vou voltar lá nesse cara aqui, porque aí eu tenho que fazer o processozinho aqui. Vamos, só para vocês verem o que eu estou fazendo. No VIED 2, eu vou colocar o request root cert chain Não esqueça install. de mudar aí, né? Não vou esquecer não. Pode deixar que eu vou deixar certinho. Root cert, esse aqui vai ficar igual, tá, galera? Sempre vai ser o mesmo. Vai instalar. Copiou com sucesso, tá? Instalou com sucesso, desculpa. Agora vamos fazer o segundo request, CSR upload, e aí eu vou usar o home admin CSR 2, valeu por lembrar, né? CSR 2, lab, e aqui, obviamente, eu vou voltar lá para o meu root.ca, para o meu INSCP. Aqui eu só vou pegar esse cara aqui, deletar isso aqui, jogar isso aqui para cá. Opa, ele não deixa eu jogar para cá. Então vamos só jogar como eu fiz antes. Eu vou precisar jogar para cá. E daí eu jogo isso para cá. Vamos salvar. Eu volto aqui no meu Active Directory aqui, no meu servidorzinho. Faço um request, advanced. Colo aqui, dou um submit e faço o mesmo step by step que eu fiz anteriormente lá, né? Então, down all issues, deleto aqui, vou aqui e eu baixo em base 64 e eu vou mudar isso aqui, mudo isso aqui para VIED 2, opa, não 222, e aí eu vou fazer o último estágio antes que eu esqueça, que é jogar esse cara para cá, root cert VIED 2, né? E aqui é só fechar aqui e fazer os últimos dois comandos aqui, request. Opa, a câmera, amigo. Como? Desligou? A minha câmera? Acabou a bateria? Provavelmente acabou a bateria, então vai ser sem ver minha cara feia depois agora. Home admin VIED 2, tá? Então aqui é exatamente esse ponto que eu falei. Vamos ver só se eu consigo ligar ela de novo. Às vezes ela só o USB que desconectou. Aí, voltou. Isso aí. Então aqui, galera, como eu fiz aqui, é só o request certificate install, o mesmo comando que eu fiz aqui, só que agora eu vou usar o VIED 2. Não conseguiria usar o VIED 1 porque ele não tem na pasta dele, né? Aqui ele tá me dando outro erro. Não deu erro nenhum. Não. Ele deu o certificado de instalar. Eu já até olhei tanta coisa, eu pensei, nossa, deu erro de novo, né? E aí eu vou fazer o comando show certificate serial, tá? Uma outra coisa que dá para fazer aqui é show certificate, show certificate local. Agora eu esqueci o show control local properties. É esse aqui. Aqui é uma outra maneira de vocês verem o certificado também, ó. Aqui ele vai mostrar, por exemplo, a organização que você criou, vai mostrar o tipo de equipamento, o DNS name, que isso aqui é só, basicamente, é o vBond, tá? O site ID desse cara, um monte de informação referente às propriedades do sistema local desse cara. Então é outra maneira de eu copiar, que é até mais fácil, né? Eu não sei porque eu aperto Ctrl C, é só você copiar assim. Mas aí eu jogo esse cara para cá, e eu jogo isso aqui para cá também, e aí tá certinho aqui. Aí eu posso pegar esse comando aqui que eu fiz e jogar para o vSmart, vManage e vBond, tá? Então vamos começar pelo vBond. Instalou com sucesso, com o vSmart, com sucesso também. E para o vManage, o último cara aqui, para que ele apareça lá, com sucesso também. E aí eu posso fazer o mesmo, né? Eu fazendo os mesmos estágios que eu fiz. E galera, uma coisa legal que eu posso mostrar para vocês aqui. Eu vou até expandir aqui no vSmart. Lembra que eu falei dos Control Connections? Olha que legal aqui também agora.
ele já tem Control Connection com um dos VIEDs, né? Então ele vai demorar um tempinho aqui para fazer com outro VIED, mas ele já tem essa configuração com o outro VIED aqui, tá? E aí vamos ver se ele já não passou esse tempinho que ele já tem. Não, às vezes demora um pouquinho mesmo para ele conseguir fazer isso, tá? Mas aqui, vamos ver o que ele tem aqui. É para a gente ter dois. Aqui ele tá trolando. Ó, aqui, ó, tem dois OneEdges aqui, tá instalando aqui. Isso aqui, galera, do BFD, lembra que o BFD é Bidirectional Forward Detection, é um probezinho que vai rodar dentro de um Tune IPsec para fazer a monitoria, não tem como desabilitar isso, tá? Para fazer a monitoria, e é baseado nisso que a gente sabe a conectividade e a qualidade dos links que a gente tem, tá? Para fazer a conexão data plane, tá? Galera, a gente vai fazer o último, aí eu vou dar uma paradinha para beber uma água, 30 segundos, e aí a gente vai conversando, porque eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês, mas aí eu quero também ver qualquer pergunta que vocês possam ter relacionado a hoje ou qualquer cenário que vocês queiram discutir, tá? Então vamos só fazer no último cara aqui, que é o VIED 3, tá? Então vamos voltar aqui, eu vou deletar essa sessão aqui também, eu não lembro o IP de novo desse cara aqui. Então, vamos voltar aqui. O IP desse cara aqui... Opa! O IP desse cara é 220.13. Tá? Então, vamos pegar aqui 220.13. 172.220.13. Né? Então, a gente volta aqui, joga para cá, faz um admin, Cisco, conectamos nele, continue. Enquanto eu vou fazendo isso, galera, eu tenho só um comentário para vocês. Cara, Tommy, esse laboratório aqui, pelo menos nas vezes que eu fiz, né, ele tende a dar bastante dor de cabeça, galera. Então eu quero... A minha mensagem para vocês desse laboratório é para vocês não desistirem dele, cara. Que vale muito a pena vocês aprenderem isso. Mas... Eu demorei todo um dia, cara, para montar essa parada, viu? Exato. Então, esse laboratório, cara, às vezes você vai demorar dias para conseguir fazer ele de fato funcionar. Do jeito que eu estou fazendo aqui, até por conta da experiência que eu já tenho com a solução na vida real, né? Então, muita coisa eu já fiz na vida real, né? Então, cara, não né? Quando eu comecei a aprender, eu ficava até enfurecido às vezes porque não funcionava, mas vale a pena, tá? Para vocês aprenderem a solução, tá? Então, vale a pena. Opa, e o que a gente está fazendo, cara, agora é algo que ninguém assim faz, né, Luiz? Porque realmente, cara, a gente edita e esse vídeo tira 1 hora, né? Mas a verdade não é assim, não. A verdade é que sempre temos erros. E desses erros, cara, você fez aí vários troubleshoot, cara. O cara já tá ligado já em essas linhas que tu fez aí, analisou o clock, né? Falou assim, cara, exato. Detalhes que pode acontecer aí na realidade mesmo. Pode, com certeza. Isso é bem comum, inclusive, acontecer se você faz a configuração manual, né? E como eu não configurei nada, não fiz nada de NTP, não configurei nada relacionado ao clock deles, aí realmente dá erro. Mas que nem eu falei, às vezes não dá erro, simplesmente não dá, né? E às vezes dá. Então você tem que saber como resolver esses pequenos probleminhas ali, né? E aí, por isso que eu falei, né? A questão é até não desistir do laboratório, porque daí, uma vez que você fez, cara, a segunda vez vai ser tão mais fácil, tá ligado? Então eu, quando comecei a estudar isso aqui, eu deletava meus laboratórios, começava de novo, sabe? E você fica mais curioso e em essa curiosidade vai adquirindo mais conhecimento, né, Luiz? Vai entendendo melhor o que você está fazendo, né? Exatamente. É por isso que a gente tem essa iniciativa aqui para tentar ensinar um pouquinho vocês, né? Não que eu também aprendo, né, quando a gente está fazendo isso. Então, por isso que a gente está usando esse tempinho aqui, por mais que seja quase 10 horas numa sexta-feira, quase né, véspera de 2024, cara, acho que é sempre importante a gente sempre estar aprendendo, né? E o bom que temos a oportunidade de ter, Luiz, né? Porque a gente marcou agora logo, porque tua agenda para 2024 vai ser um pouco mais complicada, né? Eu agradeço aí a disposição, cara, você aí em ajudar aí as pessoas que queiram entender essa nova solução
de Cisco Exatamente. SD-WAN. Perfeito. Estamos acabando aqui. Então, estou ansioso para ver se vocês têm alguma dúvida. Comentários também, às vezes vocês viram alguma coisa que eu não vi, né? E aí é sempre legal a gente trocar essa ideia aí. Tá? Então aqui eu tô, galera, só estou fazendo o mesmo processo aqui usando o CSR, né? Para gerar esse certificado, né? Para eu conseguir baixar ele. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, pending, all tasks, issue, e aí eu vou voltar aqui para nossa última parte aqui, e aí eu só vou fazer uma finalização mostrando como a gente poderia fazer num ambiente, né? Como que a gente poderia fazer a sequência dessa configuração, tá? Que é legal demonstrar também. Show folders, vou só mudar esse nome aqui, vEdge 3. E aí eu posso só instalar ele agora, né? Então, request certificate install home admin vEdge. Opa, esqueci, né? Aqui de passar ele para um ICP. vEdge para cá. E é isso aí. Aí sim, podemos aqui fazer o vEdge 3, certificado instalado com sucesso. Aí eu vou fazer a mesma coisa, show como control mandinho, né? properties. Exato. E aí pego esse cara aqui, jogo para cá. E o último cara aqui para cá. É isso aqui que eu faço. E galera, a princípio, esse laboratório da implementação estaria completo, tá? Fazendo esse estágiozinho aqui, eu teria completado o laboratório, tá? Tem mais coisa que a gente poderia fazer nesse laboratório? Tem inúmeras coisas que a gente poderia fazer a mais nesse laboratório, com toda certeza, né? Mas, por conta do tempo, né, a gente acaba se restringindo a fazer esse laboratório um pouco mais curto. Mas, galera, tem muito mais coisa que dá para fazer. E lo bom que você em seu canal vai ir mais além com essas coisas, né? Lo bom que as pessoas já sabem como chegar já com seu laboratório pronto para tirar mais proveito de seu conteúdo, né, Luiz? Exato. Então lá a gente vai comentar muito mais sobre isso aqui, tá? E é isso, galera. O laboratório, aí é só esperar ele. Ó, aqui já tem 3 equipamentos, mas ele tá no staging ainda aqui, né? Na real ele já tá deployed, mas ele ainda tá sem conexão. Mas a gente pode ver aqui no devices aqui que a configuração dele aos pouquinhos vai subindo aqui. Aí tá aí 3, aí está. Né? Top. Né? E aqui a gente também pode ver na configuração devices nossos equipamentos aqui, tá? Os 3 equipamentos estão aqui. Maravilha, cara, maravilha. Tá? Então a gente completou o laboratório, galera. Então, o que a gente poderia fazer de diferente aqui, Tommy? Né? Tem, óbvio, a gente tem muito mais coisas que é parte do que eu vou mostrar no meu canal, mas que eu gostaria de dar uma palhinha. Por exemplo, o que a gente poderia fazer de extra? Tem na parte de configuração os templates. Ou até algo melhor hoje em dia, né? Que é o Configuration Groups, né? Que a gente pode configurar criar um Configuration Group aqui. Que até eu tô tentando achar, eu acabei esquecendo onde que é aqui. Eu ia mostrar para vocês, já tô passando vergonha. Mas a gente pode fazer pelo Configuration Groups, talvez na versão que eu esteja usando não tenha isso ainda, tá? Mas a gente tem uma maneira de fazer configuração por grupo, ou seja, tudo que eu fiz manual, galera, eu poderia ter vindo aqui e criado um template. Tá aqui o Configuration Groups, tá? E eu poderia adicionar aqui um equipamento, por exemplo, criar uma configuração de grupo, let's do it. Aí eu eu preciso habilitar isso aqui, galera. Eu não vou habilitar aqui porque eu não quero me estender tanto também. Mas aqui eu poderia criar uma configuração, que nem ele fala aqui, para roteadores específicos. Por exemplo, vamos dizer que na tua rede você tenha Catalyst 8200. Você pega o Catalyst 8200 e você configura um grupo de roteadores que vão usar o mesmo template. Tá? E aí você precisa fazer um mínimo de mudanças na sua configuração, né, no seu template, para quando você for fazer, vai ter pequenas coisas que você vai precisar mudar, que são, por exemplo, o endereço IP de uma interface, coisas bem localizadas para que você faça o deploy. Ou seja, toda essa configuração manual que eu fiz, você não precisa fazer. Né? Você pode fazer através de templates. E aqui você vai ver, ele é baseado em Feature Profiles,
Desculpa, em Device Templates e Feature Templates. Os Device Templates, eles são criados a partir de Feature Templates. Então, eu posso vir aqui, criar um Feature Template para o meu VEd Cloud, né? Que é o que nós estamos usando aqui. E, por exemplo, eu posso criar uma configuração. Eu vou tentar fazer uma configuração bem simples aqui de sistema. Só para mostrar para vocês. Eu vou dizer, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem o que eu quero aqui. Não, não tem aqui, não é isso que eu quero fazer, porque eu quero fazer algo mais simples. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. NTP, não, System, NTP, não, cadê? Quero ver um exemplo fácil. Aqui, Banner, por exemplo, é a mais fácil que tem aqui, eu acho que é o Banner, né? Eu vou dizer que é uma global, ou seja, todo mundo vai usar isso, então veja que tem 3, global, device specific, né? E o default. Default é um valor padrão, né? Então, não vai ser assinalado, vai ser assinalado só o valor padrão. O device specific é algo que você vai usar quando você for fazer a aplicação desse template. E o global é uma informação que, cara, você vai usar para todo mundo, né? Todo mundo que usar esse template vai usar a mesma coisa. Então, ele nem vai te perguntar, ele só vai usar isso aqui. E eu vou dizer welcome, por exemplo, welcome to SD-WAN, por exemplo, né? E aí, o mensagem do dia, né? Nossa, isso. Aqui eu posso colocar outra coisa, né? Por exemplo, manutenção às sextas-feiras, né? Ou qualquer outra coisa que você queira colocar aqui, né? E eu posso, cara, é assim que você cria. Você só dá um nome aqui, template por exemplo, banner, routing friends e a descrição. Opa, não pode ter espaço aqui. E aqui eu só dou a descrição igual. E, cara, é isso que eu preciso fazer. Tipo, claro, existem templates que são bem mais complicadinhos de você configurar, mas você entende que às vezes você não precisa ter tanto entendimento da CLI do equipamento, mas sim de como o protocolo funciona. Como o SPF funciona. O SPF, ele é um protocolo que é link state. Você precisa ter, ele trabalha com áreas, né? Ele trabalha com LSAs. Se você entender isso... Desculpa aí, se mexeu o cabo aí da câmera. Mexeu de novo? Acho que ela tá ficando sem bateria, Tom. É só isso. Acho que é isso, né? Enfim, acho que ela ficou sem bateria. Enfim, aqui você cria essa configuração. É uma configuração básica, mas eu quero só mostrar que isso que eu estou fazendo aqui, ela pode ser replicada para a tua rede inteira, para uma configuração de BGP, para uma configuração de VPN, para uma configuração de firewall, para tudo, sabe? Então eu dou um save aqui, e aí quando eu criei esse feature templates, eu venho aqui no device templates e eu posso criar um template para equipamentos baseado num feature template, né? E aí eu vou vir aqui. Ele tá me pedindo para eu habilitar aqui, sabe? Mas deixa eu ver se eu consigo habilitar. Ele tá me pedindo para eu habilitar aqui. Cadê? Porque ele tá me pedindo para habilitar o serviço para eu conseguir habilitar. Isso aqui, enfim, às vezes acontece, às vezes também não acontece, tá? Mas ele tá basicamente pedindo para eu habilitar para eu conseguir configurar através de... Deixa eu ver se ele... aqui, tá disable aqui, inclusive. Né? Ele não tá deixando... não, editar aqui. Vamos ver se ele me deixa fazer. Isso aqui é um banner de outra coisa. Nem é isso que ele tá pedindo, né? Mas, enfim, aqui é a maneira como você poderia configurar, né? Eu poderia ficar um pouquinho mais aqui para fazer isso aqui funcionar, mas vamos ver só aqui se ele... ele tá me dando um erro aqui. Depois eu vou dar uma analisadinha disso daqui, do que é, e aí eu mostro para vocês como que configura, tá? Mas, Tommy, queria ver com você perguntas, qualquer coisa que você queira compartilhar aqui com a gente para que a gente possa finalizar essa sessão e bom, também dar um feedback aí do teu lado para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de iniciativa, né? Com certeza, né? Eu acredito, Luiz, que tem bateria no celular? Ok. Galera, aí. Acredito que todo mundo está no aprendizado mismo, Luis. Está
queriendo entender cómo es que funciona todo eso, ¿no? Las recomendaciones para aquella persona que está comenzando a entender esta nueva tecnología, Luis, ¿cuáles serían? Acho que minha dica que eu daria para quem quer começar a entender a tecnologia, além de ver o vídeo da semana passada, né? Você, primeiro, a ST1 não é uma solução que, pelo menos na minha visão, eu considero uma solução fácil, sabe? Eu diria que é para quem tem o nível de experiência ou de conhecimento de um CCNP, né? Porque é uma solução que requer bastante entendimento de protocolos como o BGP, protocolos de roteamento, né? E algumas partes de segurança também que são necessárias. Então, a minha dica que eu dou é crie uma base sólida, né? Por exemplo, não só de experiência, não estou dizendo que você precisa ficar anos trabalhando antes de você começar a aprender SD-WAN, mas sim comece, né, pelo básico do SD-WAN, tente entender a arquitetura dela, sabe? Então tenta entender o básico dela. Como que é control plane, o que é data plane, sabe? O que a gente aprende às vezes num CCNA, ou até antes do CCNA a gente aprende, tenta entender o que é o control plane, tenta entender o que é o data plane, tenta entender cada uma das controladoras, tenta entender o que é o MP, sabe? Porque se você tiver isso na cabeça, o que é o vManage, o que é o vSmart, o que é o vBond, o que é o MP, o que é o data plane, cara, esse laboratório vai fazer muito sentido para você. Não só isso, mas a solução vai fazer muito sentido para você, tá? Luis, Wellington aí falando de não é só balancear links, né? Há ferramentas que te ajudam a fazer un tráfico, ¿no? No sé, también sí. en tu canal farás esse tipo de teste também? Então, é que a gente até a consideração do Wellington ali sobre não é só balancear links, é porque muita solução no mercado ela vende o SD-WAN como se fosse somente SD-WAN é balanceamento de link, sabe? Eles colocam como SD-WAN fosse isso. Cara, mas você não precisa de SD-WAN para balancear link, sabe? E a ideia é que dentro do SD-WAN é muito aquilo do que eu falei na live passada, sobre você ter a inteligência acima de tudo. Para que, além de eu balancear o link, eu entenda que, cara, é melhor eu usar o link de internet para um certo aplicação do que usar o MPLS. Ou é melhor eu usar esse link do que eu usar o outro link, ou esse caminho do que o outro link por causa de X, Y, Z. Isso você cria através de políticas, não somente de uma política super simples de balanceamento de link, e aí você vende isso como SD-WAN, sabe? Isso não é SD-WAN, isso é só um roteamento avançado, né? Você criar um balanceamento de link. Então, cara, dentro desse SD-WAN, do Catalyst SD-WAN, do Cisco SD-WAN, a gente tem tanta coisa que vocês podem até ver aqui nas abas, a gente tem tanta coisa aqui, ó. A gente tem a parte de Cloud On-Ramp for SaaS, né? Temos Cloud On-Ramp for IS, temos Cloud On-Ramp for Multi-Cloud para colocation. A gente tem, cara, tem tanta coisa aqui, tanta coisa aqui, que é tipo, que nem eu falei, não tem como a gente fazer isso em 2 horas, 3 horas. Não, precisaria de, sei lá. O que a gente fez hoje foi um desafio muito gigante. Sim. E Smith está perguntando aí, né, se seguir essa apresentação, conseguimos reproduzir este lab? Sim, eu fui bem cuidadoso em montar, inclusive se você seguir, Smith, se você seguir aquele guia, eu vou mandar para vocês no Drive lá, se você seguir o guia de implementação que eu criei, tu consegue fazer o laboratório rodar tranquilamente, tá? E aí até, se tiver alguma dificuldade, você pode ver a live ou também me chamar ali no LinkedIn, que eu sempre estou disponível para ajudar vocês, tá? Mas dá para fazer tranquilamente. Maravilha, cara, maravilha. Eu queria, cara, mandei aí mensagem aí se você até podia colocar a câmera celular, né? Para despedir-se mesmo. Eu quero ver se eu consigo aqui. É isso aí, Smith, é isso aí, cara. É um pouco assim,
cara, quando é bom, fazer parecer fácil as coisas, né? Mas, cara, eu ralei para esta parada. Eu sou dos, vamos falar assim, né? Del estudiante meio, né, cara? Não, que me leva muito tempo em fazer as coisas, né? Mas depois que tu entende e aplica, já é mais fácil. E hoje, cara, com todas essas dicas que está dando Luiz, que é muito complicado e não todo mundo tem essa paciência, né, de mostrar-se. E, cara, você hoje foi muito aberto, Luiz. Eu agradeço demais essas situações que estamos passando no troubleshooting, que acontece mesmo nas coisas, né, cara? É uma situação Sim. fora do normal, mas, cara, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo por essas vivências que não tem preço, mano. Não tem preço para a galera que quer aprender realmente. Tá mudo, tá mudo. Espera. Ah, não, agora vou colocar no outro. Não tô em mudo, né? Tá pronto, tá pronto. Não, eu já coloquei os dois e já está pronto já. Ah, não, beleza. Então, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que nem você falou, a facilidade que parece que eu tive para fazer isso não é que é fácil, é porque realmente foram 6 anos só na Cisco, né? No time de engenharia da Cisco. Então eu tive, que nem eu falei, não é porque eu sou o melhor, é porque eu aprendi com os melhores, né? Então eu tive esse privilégio de conseguir aprender SD-WAN falando e conversando. E, cara, muito erro bobo que eu fazia no começo, que hoje em dia eu não faço mais, porque eu sei, não, isso aqui não vai dar certo, sabe? Mas, cara, a gente aprende errando, né? Eu tenho essa filosofia que a gente aprende mais errando do que acertando, né? Então, foi um prazer fazer isso aqui. Eu quero fazer muito, ou né, em outras oportunidades fazer mais, pegar um laboratório já mais pronto, mais complexo, criar todos os templates, fazer tudo certinho. E isso, obviamente, a gente vai fazer essa parceria aqui juntos. E também vou fazer isso dentro do meu canal para... De fato, Luiz, aí conta comigo aí, cara, no futuro, né? Porque agora que já as pessoas têm as bases, cara, e tem uma coisa a mais, Luiz. Há um site que se chama Learning Networking de Cisco. Sim. Está dando 12 créditos para SD-WAN, cara. Agora que você já entende um pouco, vai lá e testa esses conhecimentos. Você vai, assim, reassiste novamente os 2 vídeos, que tu vai entender muito melhor na hora de tu fazer esse curso, né? Sim, e galera, eu tenho uma última recomendação para vocês, que vocês queiram aprender sobre SD-WAN. Isso aqui, cara, quase ninguém sabe disso aqui, mas tem um site chamado dCloud, que é algo da Cisco. Eu usava, não só eu, mas isso aqui é aberto, tá, galera? Inclusive, teve alguns posts no LinkedIn algum tempo atrás que me mostraram isso. Eu mesmo não sabia que isso aqui era aberto para o público, né? Se você tiver uma senha, uma conta da Cisco, você pode fazer e usar laboratórios de demonstração para você ver, por exemplo, DNA Center, para você ver ISE, para você ver SD-WAN, né? Então tem muita coisa aqui, muita coisa aqui que você... E é muito fácil de usar, é muito tranquilo, sabe? Então aqui cara, é sensacional isso aqui, eu recomendo muito, tá? Eu usava muito isso aqui quando eu trabalhava na Cisco. Eu não lembro se eu tenho uma conta da Cisco no meu e-mail específico, mas isso aqui cara, é sensacional. Então tudo que eu fiz aqui, cara, eu aprendi aqui, eu aprendi em outros laboratórios que eu fiz, né, tipo, fisicamente, e essa solução, essa aqui, então até coloca ali, Tommy, eu acho que é legal compartilhar aqui, dCloud, só colocar aqui no Google dCloud, faz a tua conta da Cisco lá, que é gratuita, e, cara, aproveita, cara. Então, tudo que eu falei aqui, você pode aprender melhor ainda lá, tá? Que daí tem vários cenários diferentes lá, bem completinhos, tá? Eu estou tratando de entrar a ver se eu consigo agora para mostrar um pouco o que é o que tem essa parada aí. Perfeito. Mas alguma coisa aí para já ir finalizando aí a sessão aí, meu estimado Luiz? Do meu lado, não. Só queria agradecer aí os meus colegas que ficaram
na live aí comigo hoje, todas as pessoas que eu também, né, que me deram essa audiência, que eu acho que é uma solução muito legal de aprender, é uma solução que, apesar dela já estar no mercado há alguns anos, ela não é uma solução que é tão falada como outras soluções estão sendo faladas dentro do mercado, mas é uma solução que, cara, se você aprender, você tem que aprender, e eu acho que vai só beneficiar a carreira de todo mundo que tá na área e quer aprender e precisa aprender a solução, beleza? Então acho que seriam minhas últimas palavras aí, obviamente, feliz ano novo para todo mundo e, cara, que 2024 seja um ano de muito sucesso para todo mundo. Cara, eu agradeço demais a participação sua, meu amigão. Eu contentíssimo, mano, de ter-te aqui. Não tenho mais que agregar, né? É uma coisa que você mostrou hoje, ao vivaço, cara, com todas as falhas, erros que a gente tem, que aparentemente são erros, mas eu vejo como aprendizado, Luiz. Sim, com certeza. Eu também. Olha, este é o site de D-Cloud, já para finalizarmos mesmo, né? Cara, isso, eu coloquei, eu procurei aqui esse one e olha o que tem aqui, né? Exatamente isso, galera. Ó, aparece ali. Eu tô olhando minha outra tela aqui. É só você usar isso aí. Cara, isso aí, que eu falei, isso aí tá disponível para vocês. Só precisa fazer um schedule e tem que ter o servidor. Ele tem a topologia, ele explica passo a passo como você fazer isso. Sabe? Você tem um PDF aí, só seguir esse PDF. Isso, cara, só se baixar o PDF. Que a gente fez hoje e a semana passada, Luiz, cara, mais que suficiente para entender muita coisa, cara. Mais que suficiente. Exatamente. Brother. Exatamente essa ideia, galera. Arrasou, Luiz. Obrigado. Feliz ano novo, brother. A gente se extrapolou um pouco do tempo, mas valeu a pena, cara. Valeu muito a pena, com certeza. Valeu demais a pena estar aqui essas 2 horas, quase 20 minutos aí. Galera, bom final de ano aí. Muitas bênçãos para vocês. Essa foi nossa última transmissão ao vivo aqui. Eu doideira demais sair ao vivo fazendo um live desta tecnologia, que é uma solução muito cabulosa, cara. Mas, meu parabéns aí, Luiz, por aceitar esse desafio. E, cara, vamos que vamos. E o 2024 definitivamente teremos maiores desafios que este 2023 que vai embora, né? Parabéns aí por todo lo que ha conquistado hasta el día de hoy, Luis. Feliz ano novo a toda a galera. Vamos que vamos. 2024 está aqui já. Perfeito. Tchau, galera. Tchau, galera. Fica aí.